Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo. Hoje, meu convidado, Gabriel Andrade Júnior, um artista de extremo talento, já trabalhou para os Estados Unidos, agora trabalha para a Europa, já fez coisa aqui para o Brasil. Fez coisa para o Brasil? Fez coisa para o Brasil? Fiz também. Pois é, já ouviram a voz dele. Mas antes de eu apresentar meu convidado para vocês, quero convidar você que está pelo Spotify, venha para o YouTube para você aproveitar e ver o que a gente vai mostrar aqui da pasta do Gabriel com artes originais, que você vai ficar encantado com esse trabalho. Eu sou suspeito para falar. Além disso, não se esqueça, eu tenho um recadinho massa para vocês. Olha só, a Kabum com uma parceria com a Ruion. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, mesas digitais estão com ofertas exclusivas para o evento Imagine Land. Então, você que está aqui em João Pessoa, quer comprar uma coisa, ou você de outro estado, saiba, o Kabum tem ofertas incríveis. Claro, do evento Imagine Land, o Kabum vai ter uma oferta no período do evento, mas você tem outras ofertas que você pode encontrar por lá e, claro, escolher o seu produto digital da Ruion. Ah, agora sim eu vou chamar o meu convidado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nada. Então, com vocês, meu amigo, meu querido amigo, Gabriel Andrade Júnior, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, meu irmão. Você sabe que eu tô atendendo a pedidos, né? Eu fiz uma enquete, Nossa. saiu seu nome e eu raptei você do evento acontecendo, basicamente, está aqui dentro da nossa área do podcast. Pois é. Cara, eu nem sei como é tão grande me expressar em saber que um cara como você, do Rio Grande do Norte, de Macau, 15 anos de carreira. Isso. Desses 15 anos, 5 anos de carreira você trabalhou com o Alan Moore. 6 anos. 6 anos dentro da tua carreira. E como a gente não poderia parar um tempo para apreciar tudo isso que você trouxe nessa pasta. Então, além de saber um pouquinho da tua história, a gente vai abrir essa Isso, literalmente, eu acho que é o maior portfólio que eu já vi na minha vida de Pois artes é. originais, Aham. de diversas técnicas, que você é uma mente que não para de criatividade. Você é músico, Isso. você é um fotógrafo, É. o audiovisual é a tua praia e o quadrinho é a tua paixão. Também. Para quem não te conhece, eu tentei te apresentar, mas para quem não te conhece, quem é o Gabriel Andrade Júnior? Para quem não me conhece, eu também sou Gabriel Andrade Júnior, então. Mas é isso, eu sou músico, desenhista de quadrinhos, eu fiz faculdade de economia, a minha intenção nem era ser artista nem nada, né? Mas foi uma coisa que eu estava comentando até com o pessoal do evento, né? Que a arte, depois que captura a gente não tem mais para onde fugir. A gente vive para sempre nesse sequestro, né? Sim. Ela nos sequestra e a gente fica para sempre ali com ela. Porque é como se fosse um chamado, né? Eu não consegui evitar de trabalhar com arte. Eu queria trabalhar com arte, eu queria trabalhar com o criativo. Então foi da música, foi para a fotografia, foi para o cinema, foi para direção, produção, aí caí nos quadrinhos. Porque eu sempre desenhei a minha vida inteira, então eu não sei se o quadrinho fazia parte do meu passatempo. Sim. Mas eu nunca me vi como desenhista de quadrinhos. Eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Norte chamada Macau. E é uma cidade muito pequena, 20 mil habitantes, acho que hoje em dia. Então, qual era a referência que eu tinha de profissional de quadrinho? Nenhuma. Eu não tinha nem referência de desenhistas, de artistas próximos a mim. Então, eu não tinha nenhuma noção de que poderia um dia ser um desenhista de quadrinhos, ou que poderia, pior, que poderia trabalhar para o exterior, ou com grandes nomes da indústria, né? Ou me tornar um cara que um dia seria convidado para o Imagine Land e estaria aqui com o meu amigo Alzi e com outros grandes, né, desenhistas de todo mundo no mesmo local, em João Pessoa. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Né? Aí eu fui fazer economia, porque eu era um cara que gostava muito de ler, que gostava de matemática e tudo mais. Então, vamos fazer economia. Né? Ok, muito bom aluno, mas não me encaixava naquela situação. Fui fazer música, mais próximo de arte possível, porque eu via algum jeito de ganhar a vida, né? Porque o desenho e a ilustração, eu não sabia como é que eu ia ganhar a vida, como é que eu ia sobreviver, como é que eu ia vender, como é que eu não tinha, eu não sabia.
Então, foi quando eu passei na faculdade de música, fui para o UFRN em Natal, aí participei de uns concursos de arte lá, promovidos pela Milena Azevedo, né? A Milena Aham. Azevedo, que também é jornalista, E que escritora, fomenta muitas coisas lá, muito. né? Lá, a Milena é um estandarte do quadrinho em Natal, É né? uma pessoa É maravilhosa. maravilhosa. A Milena é uma grande amiga. Foi ela que me descobriu, né? Lá na Garagem Hermética de Quadrinhos, que era uma loja, uma comic shop que ela tinha em Natal. E ela fez um concurso de quadrinhos. Né? Faz uma página de quadrinhos usando sei lá, era um poema de Fernando Pessoa, alguma coisa assim. Eu Uhum. não me lembro muito bem, mas aí eu fiz 2 páginas. Eu disse, legal, acho que vou participar. Isso eu já fazia um ano que eu não desenhava. Do nada me deu esse Do nada start. deu vontade de fazer. Eu ia lá, eu já comecei a ir lá, eu descobri a GHQ, né? Cara, eu queria voltar a ler quadrinhos. Eu queria ir no lugar que em Natal deve ter. Aí eu já estava quase concluindo a faculdade. Aí eu cheguei e encontrei a GHQ e eu fiquei encantado, porque na minha cidade nunca tinha visto nada igual. Aí conheci a Milena e comecei a comprar quadrinhos e tal lá. E aí surgiu o concurso. Mas eu vou participar. Aí me inscrevi e levei o material para lá. Aí eu passei em primeiro lugar. Cara, que Aí, para legal. surpresa não só minha, como de todo mundo. Porque ninguém nem sabia quem eu era. Porque eu Uhum. nunca tinha me anunciado, ninguém nunca tinha visto desenho meu, nem nada. Aí, quando eles viram, eu disse, de repente, todos os artistas que estavam envolvidos e outras pessoas da Maturi, do pessoal que hoje são grandes amigos, quem é esse cara? Porque parecia algo legal, promissor o que eu fiz, né? E aí eu fui receber o prêmio. Tava todo mundo lá esperando para saber quem Que era o era, cara. que era esse E novato que chegou isso, aí de paraquedas. inclusive, um amigo meu, muito querido, que é o Vanderline, lá de São Rafael, ele tava falando sobre mim, às minhas costas, né? Uhum. Quem é esse cara? Ele fala assim com a voz bem fina. Quem é esse cara? Esse cara é um fera, não sei o quê. Quem é esse que nunca ouvi falar desse cara? Aí o Miguel Rude, que é outro amigo meu lá, é esse cara aqui, ó. Uhum. Aí gente, sou eu, não sei o quê. Aí pronto, a gente fez uma amizade, todo mundo me. Aí foi quando o pessoal começou a me dar o norte. Cara, você tem que fazer portfólio. Eu nunca tinha feito uma página de quadrinho. E essa palavra portfólio é desafiador, não é não? Porque quando alguém chega pra você, tem que fazer um portfólio. Aí Você, como? 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 Com o quê? O que Com é o que eu vou quê? botar lá? Aí pronto, aí foi quando começou uma saga para aprender a linguagem. Porque o máximo que eu tinha feito era um mangá com os amigos. Eu vinha eu comecei o meu espírito de desenhar desenhando mangá. E eu nunca copiei um desenho na vida. Assim, eu nunca peguei um artista e disse, vou legal, vi esse Wolverine, vou começar a fazer Por igual. conta daquela limitação de Macau e Isso, tudo eu mais. tinha alguns quadrinhos, mas sabe onde é que eu desenhava? As provas do meu pai e da minha mãe. Sabe, meu pai xerocava muita prova para dar, e meus pais são professores, Sim. e eles xerocavam muitas provas. Então, quando os alunos faltavam, ficava muita prova fora. Então, ele me dava para eu desenhar, brincar, passar tempo. Aí eu Não pegava, sabe eles que estavam criando um não monstro. é? Pode crer. Aí no texto, eu fazia um pessoal subindo, escalando o texto, e contava uma historinha até chegar numa nave no final, no cabeçalho, para eles escaparem daquela prova. Sabe? Era uma maluquice. E eu fiz isso até a adolescência. Eu gostava de fazer essa brincadeira. Pegava uma prova e ficava desenhando brincadeira. Às vezes a prova da escola, eu terminava primeiro que todo mundo, para eu poder fazer desenhos na prova antes de entregar para o professor. Era coisa de maluco. Já era, já Coisa era a sua parte criativa, era gritando, pô, contando gritando. história. Eu queria contar histórias. Eu lembro do meu primeiro desenho, assim, o primeiro desenho que eu lembro da minha infância não era o primeiro desenho, lógico, assim, mas Uhum. o primeiro desenho da qual tenho lembrança é de coisas que eu via na rua. A primeira vez que eu vi um helicóptero, quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu desenhei o helicóptero. E, como eu falei, eu morei numa cidade interior grande parte da minha infância. Então, eu via muito cavalo. Eu desenhei cavalo a vida inteira. Eu era fascinado por desenhar cavalo. Burro, porco, vaca. Vaca eu nunca gostei de desenhar, mas cavalo eu era fascinado. Aí, eu lembro que é até uma piada que a gente Uhum. conta lá em casa, que o primeiro desenho que eu lembro de ter feito é um burrinho puxando uma carroça e fazendo cocô enquanto anda.
Porque para mim Que aquilo era era muito natural também no Isso. interior, isso acontece E muito. pra mim era fascinante ele ter essa habilidade, sabe? Eu achava, caraca, ele é muito proficiente no trabalho dele, porque ele não perde tempo. Ele faz enquanto anda. Então eu achava muito sensacional aquilo, sabe? Eu, criança, olhando aquilo, e eu sei que eu tinha... muito proficiente. O cara é profissional, ele leva a sério, ele não vou perder tempo parando e fazendo o que eu vou fazer enquanto ando, né? Então eu sei que eu tinha entre 2 e 4 anos, porque era nessa cidade onde eu morava antes de me mudar para Macau, né? Então eu tinha entre 2 e 4 anos quando eu fiz esse desenho. Então eu lembro, minha mãe mostrava o desenho que você fazia quando era criança, era um burrinho puxando uma carroça, com um homem com um sombreiro gigante, né? Porque o sol do interior do Rio Grande do Norte é dolorido. E o burrinho fazendo cocô enquanto anda. Eu fazia muito isso. Fazia muito burrinho fazendo cocô enquanto anda. Eu gostava muito de fazer esse desenho. Aí, é isso. Eu cresci. O meu primeiro quadrinho foi uma historinha do Chico Bento, né? E foi dado pelo meu tio Railson, lá de Natal. Assim que a gente se mudou, eles já viam que eu gostava de rabiscar, de desenho. Eu nunca, ó, por incrível que pareça, eu nunca fui um bom desenhista. Eu era um insistente. Eu era uma criança insistente. Mas todas as crianças da minha sala sabem, eu desenhava muito. Mas aqui e acolá aparecia um que era muito melhor que eu. Só que os caras não insistiam. E eu Entendi. olhava para eles me inspiravam. Putz, eu queria desenhar assim. Aí eu continuava. Até os 14 anos eu não era bom, não. Não é, lógico, a maioria... Tem gente que tem mais habilidade, né? É. Eu não tenho coordenação motora. Não tenho. Eu tenho nem para tocar. É um sacrifício. Eu tenho que estudar muito. Eu tenho que estudar um pouco mais do que os outros. Porque eu não tenho facilidade. Mas eu tenho uma boa memória. Não para nomes. Eu tenho um problema com nomes também. Eu tenho. A fisionomia não. Nomes todo evento que eu vou é uma piada isso. Porque eu volto com um papel cheio do nome do pessoal que pede os autógrafos. Porque eu não... Você me diz o nome, me diz como escreve e eu baixo a cabeça e esqueci. Agora, se você me der seu telefone, eu lembro. O negócio é números, não são os nomes, né? É só com nome isso, nome de pessoa. Eu não sei explicar. Agora, se o seu nome for bem esquisito, eu lembro. Alzi. Uma vez eu namorei com uma moça, uns 3 meses, e na segunda semana eu não lembrava o nome dela. Aí ela percebeu, né? E ela perguntou, você não lembra meu nome, né? Eu disse, não, desculpa, não lembro mesmo, não. Você vai ter que me dizer de novo. E no outro dia eu esqueci de novo. Eu perguntei de novo. Cara, é um problema isso. Eu não sei explicar o que é, mas a minha memória é muito precisa em tudo, assim, fatos, em coisas que acontecem, menos com nomes. Eu não sei Qual o motivo? que raio que é isso, mas com nomes eu não consigo decorar. Nome de pessoas, né? Que eu conheço. Você precisa fazer parte real da minha vida para eu poder me importar e lembrar do teu nome. Eu acho que é isso. Meu Deus, ela agora... Aí se ela ouvir isso, né? Meu Deus, ainda bem que eu não disse o nome dela, porque isso deve ter acontecido. Porque eu esqueci, né? Já esqueci. Não, eu nunca mais esqueci o nome dela. Nunca mais esqueci o nome dela. Mas a gente é amigo até hoje, né? Ela leva isso na brincadeira, espero. Não, eu estou brincando também, só para deixar claro. Mas, como eu disse, eu não tinha nenhuma perspectiva de como é que eu ia ser a artista, né? Eu tinha uma veia artística nítida, era nítido, mas como eu ia usar isso na minha terra? Sim. Né? A minha terra, eu tinha o costume de dizer que ela matava artistas, porque eu conhecia gente muito talentosa, eu conheço gente muito talentosa até hoje, mas eles precisam sobreviver e eles precisam de outros empregos. Sabe? Na minha terra tem muitos artistas bons. E quando eu voltei para lá, eu voltei para Macau porque meu pai adoeceu e eu precisava ficar próximo a ele. Mas quando eu voltei, o meu intuito eu vou pegar esses caras que eu conheço e vamos treinar para botar esses caras no mercado, que eles são bons também. Mas aí eu percebi que eu tinha uma coisa que eles não tinham. Eu tinha saído da cidade. Eu tinha virado outra pessoa. E quem trabalha com quadrinhos é perfil. É uma questão... O quadrinho, para você trabalhar com perfil, para você trabalhar com quadrinhos, você tem que ter o perfil do artista que trabalha com quadrinhos. Você tem que ter habilidades interdisciplinares que só funcionam no quadrinho. Para você ser um grande ilustrador, você precisa daquelas habilidades de ilustrador
tal. Você precisa dominar a técnica, o equilíbrio da ilustração e tudo mais. Eu já sabia isso. Só que quando eu comecei, eu não sabia transferir esse conhecimento para o quadrinho. Eu precisava aprender a linguagem. Aí foi quando entrou o Wendel, o Vanderlini, os meus amigos, Sim, né? sim. Que já lidavam com isso, o Miguel Rude, a Milena, todos eles me ajudaram na linguagem que eu não tinha. Eu desenhava muito bem uma ilustração, é tanto que as ilustrações que eu tenho mais antigas O são Wendel é muito o boas. O quadrinista. Wendel Cavalcante, isso Cavalcante, mesmo. que é quadrinista, fez Fantasma. Isso, Ele cara, também merece a gente fazer um podcast com ele, que ele é muito bom, velho. danado é falar com ele, que eu mando mensagem, o danado não responde, ele é bem Miguel também eu conheço. recluso. Pois Milena. é, aí esse pessoal, ele me ajudou muito no início, sabe? Eu lembro que a gente, no primeiro portfólio que eu tentei fazer, foi aquelas páginas do Ivan Reis, do Superman, que ele encontra o átomo, e muita gente fez aquelas páginas, né, como teste. E eu fiz e eu achava que tava muito bom, sabe? Muito sensacional. Aí eu fui mostrar pro Vanderlyn, e eu tinha muita confiança na opinião deles, porque eles me diziam o que meus amigos não tinham coragem, não que não tivesse coragem, mas os meus amigos não tinham expertise para dizer. Eles diziam a verdade, né? Entendi. Então, quando o Vanderlyn mostrou pro irmão dele, o Clênis, e ele disse, tá uma bosta. Aí eu, nossa, que isso? Eu não esperava isso, mas eu, na hora, dei uma crise de riso, porque ele me disse o que eu precisava. Tá uma bosta, cara. Aí eu, por quê? Aí, não, porque eu veja só. Aí ele começou a me dizer, olha, tá poluído, essa linha podia ser mais clara, você fez um contorno assim, tá tudo misturado, não sei o quê. E começou a me dizer, do jeito, ele é muito jocoso. Aí ele começou a fazer aquele escarcel com minhas páginas. Meu Deus, tô com vontade de rasgar essa bosta agora. Tô com vontade de rasgar agora. Mas é muito importante você ter pessoas que digam o que é necessário. Então, uma coisa que é ruim para a galera que está começando, principalmente, é que o pessoal não sabe ouvir a crítica. Isso. Sabe? E principalmente quando a crítica vem de alguém que sabe do que está falando, é crítica de verdade. Porque a análise é baseada em critério. E que é mais importante para você enxergar aquilo que você não tá vendo. Cara. Quando você tá repetindo seus erros, e você acha que os seus erros é algo legal. Aí quando chega para um pessoal que sabe sabe da linguagem do traçado, Sim. aí o cara vai dizer, não, cara, não tá bom, tá ruim, né? Aí, pronto, aí eu fui tentando criar portfólio, fui criando portfólio, fui fazendo portfólio da Impacto, aí na época era Impacto Quadrinhos ainda, do Kleber Júnior. Sim, Aí eu peguei muito roteiro de lá, né, pra fazer. Aí mandei pra lá, mandei pra outras pessoas e tal, da época que eu sabia, que mexiam com agenciamento, né? Aí o Klebs foi o primeiro cara a me responder. Aí ele disse assim, cara, você já tem um contrato com a gente? Aí eu disse, não. Aí eu disse, não, porque eu já tenho um trabalho pra você. Caraca, foi muito rápido assim, sabe? Porque ele viu, ele nem questionou o que eu tinha mandado pra ele. Gabriel, você já tem um contrato com a gente? Eu disse, não, não, porque eu já tenho um trabalho pra você, já tenho uma proposta pra você, se você quiser. Aí eu comecei a trabalhar com ele, eu tentei os testes que ele mandou e tal, aí não passei, lógico, né? Eu não tinha nenhuma experiência, nunca tinha feito quadrinhos, como eu falei. No máximo, eu tinha feito mangá com meus amigos, só que como eu estudava para ser ilustrador, o meu traço era muito realista, porque eu desenhava o que eu via. Eu não copiava desenhos de outras pessoas. E foi muito importante para mim, depois de profissional, ver e fazer alguns tipos de estilos? de estilos, né? Para eu poder criar o meu estilo, porque eu não tinha. Né? Então, eu nunca tinha feito uma cópia, então era importante eu saber fazer uma achura do jeito que um profissional E eu sabe. não consigo imaginar tu fazendo mangá. Pois é. Nem o pessoal que faz mangá. Porque eu fazia mangá, mas o pessoal que fazia mangá olhava pra mim com preconceito. Não, isso aqui é comics. Aí quando eu mostrava pro pessoal que curtia comics, não, isso aqui é mangá, sai daqui. Sabe? Ficou meio híbrido. Ficou híbrido. E hoje o meu traço ele tem esse híbrido de mangá, de europeu, de americano. É muito mistura de muitas influências, né? Uhum. Aí o artista que me inspirou a priori foi a Clamp, o grupo Clamp, com Guerreiras Mágicas de Rei Earth, X, sabe? Sakura Card Captors. Eram os mangás que eu tinha, que eu achava irado, assim, o desenho. Desenho muito cheio de decoração, assim, muito cheio de detalhe.
E eu acho que é daí até que vem o meu gosto por detalhar, sabe? Porque tu tem uma paixão Eu por tenho uma paixão. rachura, Não, por eu gosto sombra, de por contar detalhe. a história. Eu gosto de. Não é detalhar por detalhar. Uhum. Se tá lá, tá contando história. Né? Eu gosto de. Às vezes o cara polui a página e não sabe. Cara, tá pesada a página. É porque tu botou detalhes que não contam história. Então o detalhe só precisa estar lá se ele estiver contando a história. Uhum. O céu só precisa estar estrelado se o cara estiver olhando para o céu. Se não tiver, faz preto. Entendeu? Sim. Foi uma coisa que eu aprendi com a linguagem dos quadrinhos. Que o quadrinho não é só o desenho bonito. É o desenho que conta uma história. Comunica a história, né? Aí Introduz você a tudo, né? ao Ao universo, né? A universo que tá ali. personalidades, a pensamento. O quadrinho não tem som, você tem que dar som a ele, velocidade, Tem hora que você tem que movimento, dar localização para o leitor localização. saber onde é que o personagem tá, como ele tá Uhum. inserido, o que E- ele tá sentindo porque tá ali. E outra coisa, você tem que não só dar a localização, ou você tem que dar o aspecto que aquela localização tem. É opressora, é vivaz, é libertadora, o que é, né? Aí às vezes é corporativa, o que é? Tudo isso está envolvido na linguagem do quadrinho. Tem uma cena que a gente vai mostrar depois, Uhum. mostrar os originais, que era uma didática, um diálogo bem burocrático entre os personagens, né? E eu queria transformar aquilo num drama, porque um dos personagens estava passando mal. E ele ia sucumbir em sua doença e desmaiar. Aí o que acontece? Eu queria criar todo um aspecto nas páginas de que isso ia acontecendo enquanto as pessoas estavam falando. Então, é só um diálogo burocrático político. Como é que eu deixo isso interessante? Vamos botar a câmera em vários pontos diferentes da cena. Aí foi aí que eu bolei um diálogo, você vai ver quando chegar nessa parte. Certo. Aí o meu sonho, quando eu era criança, era fazer quadrinho pro... Criança não, adolescente. Se eu chegasse a fazer quadrinhos, era para ser pro mercado europeu. É tanto que eu disse pro Cleves. O Cleves, quando viu meu desenho híbrido, ele disse, cara, o teu trabalho é pro mercado europeu, não é pro mercado americano. Mas o mercado americano vai abrir as portas para você agora. Eu não sei se tu lembra quando tu falou para mim que tu tem tesão de fazer coisas realistas mais do que super-herói. É, Às vezes tu faz super-herói e tu se acha um pouco estranho fazendo aquilo. eu Porque você me gosta de mostrar o perfazendo. mundo, você gosta de mostrar aquele mundo mais real, aquela coisa Uhum, mais... Que é o que o mercado europeu ele traz um pouco uhum, disso, né? Claro que a ficção científica também no europeu é uma coisa linda de você ver, né? Aquelas uhum. ficções bem... Mas eu me Mas eu lembro... gosto disso. Eu gosto disso, porque pode ser pueril, pode ser fantástico, pode ser... Eu Sim, gosto da narrativa do RPG, por exemplo, que é mundo fantástico e tal, mas eu gosto de fazer com aqueles pés no chão, sabe? Com aquela crueza. Tipo, a roupa tá gasta, a capa tá rasgada, sabe? O ideal do super-herói, eu acho muito legal de ler. De consumir. É tanto que nossos uhum, quadrinhos são todos, né? é. A nossa leitura é toda baseada nisso aí, no quadrinho americano. Mas eu não curto fazer, sabe? Por que eu gosto de desenhar Mulher Maravilha? Porque eu faço ela em batalha, suja, cheia de sangue, com a espada meio cortada, sabe? Sim, Cheia de cadáveres ao redor, tipo assim, monstros e tudo mais. Porque eu não consigo desenhar o Superman ainda. porque é tudo Porque ele muito é ideal, porque ele é tudo ele é perfeito. idealizado. Eu tava falando com o Jack Herbert hoje, e ele disse, pá, cara, o teu Superman é um dos mais legais que eu já vi. Pra mim é o melhor, o visual que tem. Mas eu não consigo fazer aquilo ali, não. Sabe? Eu consigo fazer a Mulher Maravilha, eu consigo desenhar o Wolverine, sabe? Porque eu consigo deixar ele sujo, eu consigo cabelo desgrenhado, sabe? O meio do tempo, assim, tipo assim, eu saí de casa, aconteceu eu fui atropelado, eu caí no esgoto, eu enfrentei o Sasquatch e tô saindo de lá. Pronto. É esse meio aqui onde eu quero estar desenhando, entendeu? Contando uma história com desenho. Eu não sei. É um visceral real. É um visceral real, é. Visceral que realmente, tipo, se o cara rasgou ali a calça, ela vai ficar rasgada até ele Isso, é. trocar. É É. aquela coisa, se ele por acaso, ele no meio da jornada, ele se machucar muito nos espinhos, Uhum. você tem que sentir a dor dele até sair daquele local. É isso aí. Aí foi por isso. Quando eu fiz os primeiros testes, meus testes já tinham isso. Aí tem um teste que eu fiz que era dos X-Men, que um monstro invadia a cidade. Aí tava Que é o clássico, que é o né? clássico, todo mundo fez, que é o Ciclope, a Jean e tal. Uhum. Eu não eu fazia eles com roupas mundanas e tal. E quando a Jean ia trocar de roupa e o Ciclope, eu fazia eles desgrenhando o cabelo,
saindo assanhados e tal, porque não teve tempo de se preparar, sabe? Aí eu fazia muito com esses detalhes que contam mais do que o roteiro pede, sabe? Aí, por isso que eu não consigo me ligar muito. Eu acho bonito pra caramba quem consegue fazer esse desenho mais idealizado, mas eu não consigo. Eu gosto de dar a cada personagem que tá na rua um rosto, uma expressão, uma roupa. Uhum. E era isso que também eu gostava muito do Deodato por causa disso também. Né? Eram os artistas que eu amava, assim. Era o brasileiro, principalmente. Quando eu descobri que tinha artista brasileiro desenhando pra fora, nossa, eu fiquei muito empolgado. Mas eu tinha 12 anos. E os caras, pra mim, a Paraíba era outro mundo. Eu tava no interior do Rio Grande do Norte. Só que os caras estão lá na Paraíba, como se fosse, tipo, outro mundo. Mas não, os caras, aqui tá o clima é igual. É. Né? Porque a região, a diferença é o quê? 2 horas, eu acho. Mas pra 2 tua horas. cidade é mais um pouquinho. Mas, tipo, é a mesma região, né? Uhum. Do planeta, Sim. do Brasil. Então a gente é muito parecido, o mesmo jeito de conversar e tudo, o sotaque parecido. Aí eu disse, putz, esses caras e tal, o Roger Cruz era outro cara que eu amava, o Benê, né, era outro cara o Joe Bennett. Até hoje eu gosto desses caras, né, e tal. E foram os meus heróis da infância. O Daniel HDR. Caramba, Sim. o Daniel era um cara que eu ficava... Cara, o Daniel é foda, isso que eu vi o material dele e tudo. Mas só que eles eram muito distantes de mim. Muito distantes. Pra mim, né? Era muito distante. Aí quando eu descobri que eu também podia ser, aí foi mudando a minha cabeça. Cara, não é tão distante, dá pra alcançar e tal. E eu tive que largar a faculdade de música, né? Já quase concluindo, porque eu tinha encontrado Resposta. uma resposta. Sabe? Eu posso usar a habilidade que eu moldei a vida inteira aqui. Porque eu tinha tudo, como eu falei, eu tinha o perfil certo. Eu senti que eu tinha o perfil certo. Eu sabia editar a imagem porque eu gostava de fotografia. Eu já mexia no Photoshop, já pintava no Photoshop, já tinha trabalhado em agência, né? Eu já sabia fazer, já sabia fazer uma ilustração. Por exemplo, fui muito bem sucedido como capista lá na Avatar, porque eu sabia, nossa, eu fazia uma capa em menos de 4 horas. Então eu fazia várias capas. Mas eu acho tu muito rápido. Ainda sou muito rápido, né? Mas Pois hoje, é. eu tô mais preocupado com a qualidade e com eu estar curtindo o que eu tô fazendo do que com a velocidade, né? Porque antes eu fazia porque eu queria ganhar, eu queria aparecer, eu queria estar no mercado, então eu queria ser um puta profissional, atender tudo que a editora quisesse para eles terem confiança em mim e eu me firmar. Então foi muito importante eu ter dado esse gás no início de fazer até 50 páginas por mês, né? É muita coisa. É muita coisa. Uma das coisas que me impressiona também na tua história é que, eu digo assim, infelizmente, porque não tem muita coisa tua no Brasil. O pessoal não tem noção da tonelada de coisa que tu já fez. Eu tenho mais de 4.000 páginas. Pois é. E, assim, cara, tem coisas tuas que, assim, puta, que pena que não vai chegar no Brasil. Porque a galera ia ver uma evolução de um cara que tava experimentando, que tava ali modificando alguma coisa, que tava, sabe... essa coisa que a gente fala de evolução artística, né? Quando a gente olha alguém e a gente vê aquele cara... Infelizmente, né? Essa galera só pode conhecer o Gabriel quando tu posta alguma coisa no Instagram, ou de repente se for para um Kindle da vida, ou os caras conseguirem pedir numa Amazon e chegar no Brasil. Mas assim, realmente tem coisa tua, bicho, que quando tu fala assim, rapaz, eu fiz essa página em um dia. Muito detalhe. Eu vou agora perguntar para você o seguinte. Essa caixa de Pandora que está aqui, o maior portfólio. Sim. Se eu abrir aqui, se você me falar que você fez em 4 horas, eu vou infartar. Não. Aqui já é do período. Os que você viu ali dos prints é 4 horas. Então eu vou fazer o seguinte: segura o coração, galera, que eu vou pegar o outro aqui. Eu vou pegar esse para começar os trabalhos de formas diferentes. Esses aqui são artes originais que eu fiz para prints e eventos. Então nunca pensei em publicar, não foram para publicações, né? Mas como eu não tive ninguém dizendo faça assim, faça assado, né? Uhum. Eu não tive que pensar no que eu tô fazendo.
Eu simplesmente botei, eu vi o desenho pronto no papel, o Vanderlei disse que eu tô colando, sabe? Porque eu já vejo o desenho pronto e eu vou só indo, entendeu? Entendi. Na minha cabeça o desenho já tá pronto, então, ou a ideia já tá pronta, então eu já vou direto. Tem desenho desses que eu fazia quase sem esboço. Mas é isso que é incrível. Eu sempre digo E que quando eu era criança, eu nunca usei esboço. Não sabia que precisava. Eu achava que o cara chegava com pincel e caneta e fazia. Então eu fazia sem errar. Então, esse negócio de fazer o negócio de fazer na pintura tradicional ainda é o tesão de dizer, eu não posso errar. Sabe? Esse Sim. negócio me dá uma coisa boa, assim, onde eu não posso errar. Eu tenho que mostrar pra mim que eu consigo fazer sem errar. Sabe? caramba, que legal, velho. Você tem Não sei pensamento. explicar isso, não. Mas às vezes tu faz um negócio tão complexo que às vezes parece ser simples, da maneira que tu faz. Uhum, Eu acho que o pessoal ia adorar ver processo teu assim, uhum. que é uma coisa que, sabe, eu sei que as pessoas podem não conseguir ver todos os detalhes que a gente tá vendo aqui, às vezes até por conta um pouco da qualidade da imagem. Mas, pessoal, essa arte especial, eu vou falar, porque eu tenho um carinho. Isso aqui eu fui convidado pelo Gabriel Pra colorir. a fazer a cor, e é de um artbook E dele. salvar essa imagem. E eu salvei, olha, esqueça esse desenho. Ele só tá bom porque eu fiz as cores. Olha que mentira. Cara, Isso foi uma das melhores coisas que a gente falou lá na mesa. foi na mesa Foi, do Imagine vendendo Land. print, Foi porque o pessoal compra com- muito print preto e branco, preto né? e branco. Eles gostam de ter o processo, né? É. Então, às vezes, foi hoje um cara que comprou todos os prints preto e branco e todos os coloridos. E disse que ia colocar na parede um em cima do outro, né? Assim, um colorido, um preto e branco. Sim. Aí depois um preto e branco, um colorido. Caraca, que show! Eu nunca pensei nisso. Eu não fiz isso pensando nisso. Eu fiz porque a galera cobrava. Eu queria A gente não faz nem pra gente, né? a gente não faz pra gente. Aí eu pensei, pô, eu vou fazer um preto e branco porque começaram a me cobrar. Pô, eu queria ver esse preto e branco. Então eu vou fazer um preto. Não! Eu lembrei. Já saí do... Começou na CCXP, tu lembra? Sim. Tu deu a ideia. Pô, o pessoal tá perguntando se tem um preto e branco. Eu disse, oi, tu tem um arquivo. Manda imprimir. Tu lembra? Manda imprimir preto e branco. Aí eu comecei a imprimir e vendeu tudo. E esgotou tudo no primeiro dia, esgotou tudo no segundo dia, no terceiro dia. A gente ia pro hotel todo conversando sobre isso. Era, e a gente teve dia da gente imprimir 2 vezes, cara. Verdade. Foi uma loucura, aqueles dias já. Eu mesmo, como artista... Você pagar a viagem só com print, imagina isso. Isso, cara. Que loucura. Mas também assim... É tipo uma retribuição de carinho de pessoas que você nunca saberia se você teria contato se você não tivesse ido para aquele evento. É verdade, né? verdade. E eu lembro que você fez, cara, eu vou, que tal, não sei o quê. Mas eu quero ir para me divertir, eu quero ir para encontrar as pessoas. E na verdade você recebeu uma tonelada de carinho. Foi. Que eu estava presente, sua testemunha. Posso falar sobre isso? Uhum. De pessoas que trouxe HQ tua, que comprou de fora para te ver. Foi. E teve gente que veio do Chile, cara. Teve um cara que veio do Chile para o evento só para me ver. Não, a gente só veio esse dia só para ver tu. Caramba, brother, é muito reconhecimento, assim, de gente nem de fora do país, né, cara? Eu achei... Esse dia foi muito legal. Foi o sábado. Foi o sábado, né? E o pessoal chegou com um HQ, aí veio com outras HQs, HQ que eu nem tinha, minha, né? Que eu trabalhei independente e o pessoal não me deu o HQ, né? O pessoal nem... Eu acho que eu passei na hora da mesa que tu falou sobre isso. Foi. Era um casal. Era um casal, isso mesmo. Era um casal. E eles tinham várias HQs minhas, coisas que eu nem tinha, que ainda nem tinha chegado pelo correio da editora. E eles já tinham e eles levaram pra assinar e tal. Caramba, que legal. E aquele casal, ele rendeu outros frutos. Eu dei palestra na Faculdade do Chile, através daquele pessoal. Foi. Caramba, eu não sabia disso. Foi. Nunca trocou essa figurinha pra gente ter. O Geraldo não tá morando lá? Sim. Aí quando o Geraldo tava lá, eles conversaram com eles, vamos chamar o Gabriel, tá? E deu uma palestra lá, através desse pessoal. Mesmo pessoal. Muito massa. Muito legal. Pois é, e ele tem esse artbook ainda, em eventos, você pode conseguir, tem as minhas cores, que eu tive o privilégio de pintar, e eu tenho certeza, quando você ver, você vai dizer, eu quero colorido. Ah, mentira da bexiga. Cara, eu tive também o prazer de pintar esse aqui, que é o Batman, com o Superman. E tem isso que tu fala muito, desculpa te atrapalhar, tem isso que tu fala, né? Essa coisa sombria, orgânica, gótica, sabe? Aquela coisinha, as sujeirinhas que vão trazer na ambientação na página. Essa coisa que tu coloca muito, o movimento com algumas micro variações. Né, variações.
Então, assim, cara, é um negócio. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, é colocar essa do lado dessa. De como eu evoluí na suavidade do traço. Eu ainda deixava pesado porque eu tava fingindo que eu era um cara de comics americanos aqui. Sim. E aqui eu já tinha entendido a linguagem, sabe? Eu consegui daqui, onde tá um traço ainda muito pesado, transformar um traço muito mais leve, muito mais elegante. 2016 É, para 2019. 19. Aí você já vê um traço muito mais elegante, as achuras muito mais leves, aqui ainda estava muito duro. Então, você já vê mais alguém mais solto, sabe, no estilo. É por isso que eu ainda acho que eu preciso de alguma coisa a mais para fazer o super-herói, porque eu preciso estar mais solto com a linguagem, mais solto para eu deformar certas coisas, para eu me sentir confortável e me divertir fazendo. Eu quero me divertir fazendo, sabe? E tu fez o Sinestro, Que é um personagem que eu filme. gosto. É. E por sinal, eu pedi um sketch do Ivan Reis, ele fez o Sinestro pra mim, que é um personagem que ele gosta. É mesmo, cara. E ele fez parecendo Caramba. com um ator como você fez. Ah, que legal. E Agora eu fiz o efeito do. É isso mesmo, eu fiz a pegada do sinestro do filme. Só que eu fiz como o do jogo. sim, Que no sim. jogo ele tem essa habilidade de fazer essas Isso é um garras. puta de um ator. É, É o puta do ator no filme errado. puta. Não, e é a melhor coisa do filme, né? É melhor. Melhor Ele é a coisa do melhor filme. coisa do filme. Pra mim, eu fui assistir o filme por causa dele. Eu achei que tava muito bom. Eu acho que o Ryan Reynolds também tava bom. Só que o filme tá todo errado. É o O filme. filme é que tá O todo problema é errado. o filme. É, Assim, porque o elenco é bom. não era ruim. O elenco Isso não aí, era ruim. eu acho que se crucificar aquele elenco é mancada, porque aquele cara ficou maravilhoso. Pô. Ficou muito bom. É. O Ivan Reis mesmo falou também, ele adorou o ator. Eu também. Esse aqui também eu tive o prazer de fazer as cores desse, Uhum. que é um print também. Né? Esse aqui já é também 2016. E esses foram todos pra CCXP, né? Foi naquele período que a gente viajou. Foi. Eu Né? fiz tudo pra gente levar pra aquele evento, que eu não tinha prints. E eu fiz pra gente levar. Né? E aí aqui a gente vem pra 2020, aí novamente você vê a diferença de estilo. Completamente. Completamente. Agora sim, o cara sabe que é tu. Isso é maravilhoso. Porque eu ainda mantenho a minha identidade, aquele negócio meio realista e tal. Os corpos bem equilibrados e tal. Eu gosto de manter isso. E tem umas coisas que são da minha gênese, né? O jeito com que eu faço árvore, o jeito com que eu faço fundo, né? Uhum. É uma coisa que é da gênese, eu não consigo fugir disso. Aqui é 2016. Isso aqui é uma brincadeira, né? É aquela brincadeira que eu fiz do Conan com as armas do He-Man. Porque o He-Man é um boneco da Mattel que foi feito a partir das sobras de um boneco do Conan. Do Conan. E quando o He-Man saiu, ele tinha um machado. Verdade, eu lembro disso. Tu lembra disso? E era dos dois lados, o machado dele. Era o leve dos dois lados. Aí eu botei a espada do He-Man aqui e o machado aqui no Conan. Só pra fazer essa brincadeirazinha. E aqui 2016, aqui 2024, e normalmente você tem essa coisa diferente. Uhum. Até você pega aqui um pouco da anatomia e você vê aqui como aqui já é o Gabriel mais pra cá, 2024. Esses eu já fiz pra trazer pro Imagine Land mesmo. Isso aí, pronto, é o personagem que eu mais gosto das HQs. E eu sempre desenho o Wolverine. Cara, eu acho que... E até porque o meu autógrafo é um Wolverine. É o Wolverine. Eu desenho Wolverine. Mas qual personagem tu gosta? Wolverine, né? Aí a pessoa, tá pronto. Eu acho que tu, pegando o velho Logan, ia ter mais a tua pegada do que o próprio Wolverine do título. Uhum. Porque você ia fazer ele muito visceral nessa característica que você tem. Você gosta de um negócio bem sujo. Uhum. Porque normalmente quando você vai pro Wolverine mais super-herói, ele tem ali aquela leveza da tolerância por conta do público. Uhum. O velho Logan, eu senti que ele chuta logo a porta. Porque o período que eu li o Wolverine é aquele período entre o Frank Miller e aquele período que ele sai com o mestre do Kung Fu, que ele sai em bar batendo na galera, sabe? Sim. É aquele período bem sujo mesmo. Do chapéu, que jogam ele no esgoto. É bem aquele período. Eu gosto daquele período ali. Do desenho e tudo. Um período também que o John Buscema fez o Wolverine, tu lembra disso? Não, John Buscema não. Eu lembro do Silvestre, que eu gosto muito daquela O do Silvestre já é mais pra frente, né? Mais pra Aí frente. eu gosto também. Até o Silvestre... Ele lembra o Buscema. Lembra? Desculpa. O Jim Lee, não? Não, ele, quando ele tá fazendo Wolverine, ele lembra pra mim o... É o John Buscema.
Ele lembra de um pouco do John Buscema. Tu acha? Eu acho. Porque tem umas quebradas que você vê que tá mais solto, ele não tá tão preocupado. Aí quando Porque vai um você mantém aquele negócio das pernas bem arqueadas, os braços bem cheios de movimento, né? isso. Porque aí quando vai um pouquinho mais pra frente, você vê que aí o Jin Lee já tá chegando ali meio que mexendo com todo mundo, e todo mundo tá meio mudando alguma coisa, mas um pouco mais pra frente. Eu gosto pra caramba do Jin Lee, mas eu não consigo, jamais conseguiria reproduzir o que ele faz. Porque eu não sou adepto do método, sabe? De criar um padrão e seguir o padrão. Sim. Se eu crio um padrão, é pra um cara. O próximo cara tem que ter um corpo diferente, altura diferente, um rosto diferente, um olho diferente, uma boca diferente. Sabe? Eu gosto de fazer isso. O Jin Lee, se a gente falar sobre o Jin Lee... E o Jin Lee faz isso, mas é tão discreto. Sabe o que eu acho engraçado no Jin Lee? É que o Jin Lee, ele descobriu 2 fórmulas mágicas. Ele descobriu que ele é uma persona, que o McFarlane entendeu isso como indústria, que é mais empreendedor. E ele descobriu que o tipo de arte dele é uma arte publicitária. A arte dele não é como você está fazendo para o mercado europeu, como é uma coisa mais... Ele descobriu que ele faz realmente painéis que representam marcas. Eu sinto isso também. Mas ele faz isso com o tempo, né? No começo ele tá bem parecido até com o Michael Golden. Isso. Né? Parece um pouco. E o Michael Golden também é um cara sensacional. Sensacional. Né? Que é quando ele tá ali como um quadrinista, tentando entender o universo e tudo mais, né? Assim, ele tá ser fazendo uns Wolverine legais ali, isso, né? Eu gostava do Wolverine do Jim Lee, eu gostava pra caramba. Agora, quando você olha o trabalho dele, você vê que ele tá posicionando o cara porque quer mostrar o peito do Superman. Tem a pose, a estátua, né? Aí ele tá pensando produto. Com certeza. Muito. Ele tá valorizando uma marca ali, né? Ele se entendeu mesmo como arte publicitária. E eu continuo gostando pra caramba dele. Eu também. Tem muito artista que tem um certo preconceito com o Jim Lee, né? Mas, cara, principalmente quando ele faz o trabalho, só ele faz. Tipo assim, porque o Scott Williams também, ele limpa muito o Jim Lee, né? O trabalho deles dois é uma simbiose, eu acho que perfeita, assim. É daqueles que você não consegue ver separados, né? Porque o Scott Williams é um arte finalista sensacional. E quando eu descobri que muita coisa que ele fazia no pincel, inclusive retas, eu fiquei mesmerizado, porque você já viu o vídeo dele fazendo? Sim. É de você ficar de boca aberta. Ele tem uma mão de régua. Pô. E rápido. Sim. Tum, tum, tum. E o caramba, e vai engrossando e afinando com muita dinâmica. E você, caramba, como é que esse cara faz isso? Eu não tenho isso, eu não tenho coordenação motora. Como eu disse, eu vejo o desenho pronto, eu vejo um rosto e eu vou seguindo. A minha mão treme muito. Então, eu criei um desafio há uns 7 anos atrás, que era não desenhar mais com régua. Porque eu queria ver o tremor da minha mão no desenho, para deixar natural. Tem um colega meu que ele desenha mangá, que ele faz as armaduras do Cavaleiro do Zodíaco, ele pega aqui, termina, faz um círculo, sem gabarito eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer aquilo ali. Minha mão faz isso. Sempre faz assim. Aí eu tenho que ter muita paciência para fazer certas coisas e outras coisas eu faço com muita velocidade. Eu gosto muito de desenhar cabelo. Porque eu já peguei a manha do pincel, tá ligado? Aí eu faço com o pincel cabelo, pelagem, folhagem. Eu tenho várias técnicas que eu criei, assim, atalhos que eu criei para mim, que funcionam na minha mão. Aí quando eu vou mostrar para outra pessoa, não, mas eu começo de baixo para cima, mas eu começo de cima para baixo. Não, então se funciona para tu, é desse jeito que tu faz, na tua, cara. Porque isso aí vem da experiência, de experimentação, né? Vai até aí. Esse é o último. É o último? Cara, ficou maravilhoso. Isso aqui. Isso aqui é porque eu gosto Demon Slayer, pô. eu gosto de pegar o desenho e tal, principalmente japonês, e reimaginá-lo no meu traço, né? Pra ver como é que ia ficar. Então, esse aqui eu amo demais, que é o Deju Mesh. Eu amo demais esse desenho, então eu resolvi fazer. Isso aqui foi uma imposição do mercado, como se diz. Né? Eu não gosto da história, gosto dos personagens, mas não gosto, eu acho a história muito mal escrita. Mas os personagens são muito marcantes, muito legais e tal. E um amigo meu disse assim, cara, faz que vende. Foi o que mais vendeu. Esse aqui foi o que mais venderam. Esse aqui é de qual que eu não conheço? Esse é o Deju Mesh, ele tá na Netflix. Ele é um grupo de aventureiros que vão numa dungeon, né? Num calabouço. Sim. Aí eles perdem a campanha e precisam voltar. E eles perdem porque eles estão com fome. Porque no calabouço não tem o que comer.
Quanto mais profundo você vai, mais difícil vai ser para voltar e mais difícil é para avançar, porque suas provisões acabam. Então eles encontram esse anão, que é um cozinheiro, que dá a ideia, e o guerreiro dá a ideia de todo bicho que eles matarem, eles tentarem comer, fazer um prato. E fazerem um livro de receita a partir disso, para sobreviver dentro do calabouço. Então essa é a sacada do desenho. É um desenho muito gostoso de assistir. É aquele desenho que todo dia você assiste 2 episódios e fica bem, sabe? Muito bom. Antes de eu ir aqui para a expectativa da pasta, do portfólio mágica. Os caras parece que você herdou essa parte de algum mestre do passado, do Jack Kirby ou do John Romita. Cara, tu é músico, quando tu tá trabalhando, como é o teu, assim, teu ambiente? Tu gosta de escutar alguma coisa, deixar um podcast, deixar uma música, um filme? Como é o Gabriel? Para mim, tanto faz. Eu não tenho muita dificuldade para lidar com o meu eu, né? Às vezes você vê uma pessoa ouvindo música muito alta, porque a pessoa tá com dificuldade de lidar com quem ele é, né? Com as vozes da cabeça. Eu não tenho essa dificuldade. Então, eu sou muito tranquilo quando eu tô trabalhando. Eu preciso de ritmo. O ritmo é o que dita o meu trabalho. Se eu tô atrasado, aí eu boto um metalzão bem agitado para que a batida te dê ritmo. me dê ritmo, eu curta a música enquanto eu tô fazendo. Se eu não tô num dia bom, aí eu boto uma música, um funkzinho dos anos 70, um Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, né? Um negócio, uma Nora Jones, um jazzinho leve, para eu entrar na vibe de, ok, eu vou desenhar hoje, sabe? Vai ser um momento bom e satisfatório. Porque se eu não tiver, olhar para a prancheta e não tiver vontade, eu tenho que criar essa vontade, porque o profissional não tem mais aquele negócio do dia que me inspira, né? Isso. Você tem que estar pronto o tempo todo para trabalhar. Mas grande parte do tempo, muitas vezes eu boto as conversas com o Jaime, por exemplo, eu sempre escuto, até para ter vozes conhecidas, amigos próximos e tal ali, cercando sempre um pouco naquele cercando, ambiente. parece que eu tô cercado de gente criativa. Né? O último que eu ouvi agora foi o do Jack Herbert, né? Eu trabalhei, antes de vir pra cá, eu fiz esses aí, a maioria eu ouvindo dele. Né? Eu até falei pra ele, isso aqui eu fiz ouvindo a tua entrevista, né? Muito show. Aí, pronto, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de ouvir aula de filosofia, que de política também, que é uma coisa que eu leio até hoje, né? E eu pesquiso e tal. A faculdade de economia ainda reverbera em mim, sabe? Você, assim. É uma leitura que eu gosto, sabe? Eu gosto de estudar história, de estudar. E eu acho que é por isso que eu me encaixo dentro desses. E eu acho que é por isso que a Glenar só me passa a adaptação histórica, porque eles sabem que eu faço a pesquisa certinho, sabe? Não tem muito do que reclamar. Não volta a correção, porque realmente tu é um cara que se aprofunda, né? Raramente. Eu tiro uns 2 ou 3 meses só comprando livro, fazendo pesquisa. Quando o colorista tem alguma dúvida, ele tira comigo, sabe? Sempre... Pronto, o Chef Joseph, que é foi o meu primeiro Velho Oeste. Eu não tinha nenhuma experiência em desenhar faroeste. Mas todo mundo que recebeu o álbum, né, lá na Europa, diz que parece... O Jack Herbert teve a mesma opinião, inclusive, falando com ele hoje. Eles, cara, parece um álbum antigo, de algum mestre do passado, pela capa, né? Esse é um dos melhores elogios que eu já recebi. Esse é aquele que tem aquele personagem em primeiro plano, que é da capa azul? Não, esse aí é o Maquiavel. Maquiavel, Chef né? Joseph ele é um chefe indígena. É uma história real de um chefe indígena que livrou o seu povo do extermínio durante as guerras indígenas, né, dos Estados Unidos. Ele tirou o povo do local onde eles nasceram, né, e foram atravessando os Estados Unidos, né, fugindo da guerra e a guerra indo atrás deles. É uma história bem de resistência, assim, uma história bem emocionante. Então eu vou abrir agora para eliminar a expectativa de todo mundo para entender agora o seu novo trabalho. Chega, tá bem centralizado aqui? Legal? Olha. A gente vai poder ver mais as páginas desse lado, talvez, né? Mais desse lado aqui. Então tem algumas que eu vou retirar e botar em cima. Pronto, aí pode ficar à vontade. Pronto, aqui é legal porque aqui é o Maquiavel, né? O Maquiavel 2. E a gente teve que fazer um período em que Florença está em guerra
com Pisa. Então, a saída de um espião, né, de Florença, que estava infiltrado dentro da cidade. Ele teve que fazer uma grande reconstrução aérea da cidade, né? Uhum. E, inclusive, está na página anterior. Vou tirar ela aqui para vocês Pode verem. tirar. Vou botar aqui em cima. Tá aqui nessa página anterior. Aí, nessa página, tem essa reconstrução da cidade aqui, que ela é bem... É o máximo de fidelidade que eu consegui dar, né? Eu consegui a vista de cima na prefeitura, né? Tem os arquivos antigos desenhados à mão e tudo mais, né? De toda essa parte aqui da cidade, onde passa o rio e tal. Então, tudo é não, é 1490, gente. Não tem foto, não tem nada. Então, a gente tem que confiar nos arquivos aproximados Da históricos época. da época e das pinturas que a galera fez desse conflito, né? Que os artistas fizeram do conflito. Até as cenas mais à frente, onde tem a invasão mesmo, eu tive que confiar na pintura para romanceada, né? Deixa eu colocar de volta antes da gente continuar. Deixa eu ver. Essa página aqui, no caso, tu colocou ela aqui, que tem tanto detalhe como essa outra. É um trabalho de 2 dias, 3 dias. 3 dias. 3 dias. O que mais demora é a parte do grafite mesmo. De idealizar a página. Entendi. Montar as cenas. Porque, cara, tudo é muito baseado na pesquisa. Você vai fazer uma besta dessa aqui. Como é que é o virote que eles usavam? Que corda eles usavam? Que grossura eles usavam? Sabe, tudo. Até, sabe por que eles amarravam essa parada aqui? É porque, às vezes, eles eram fabricados à mão. Às vezes, o bastão tremia e soltava a flecha Liberava antes do tempo. Aí, por causa da pressão muito forte da corda. Então, eles amarravam com a corda para criar uma pressão. Aí, isso você só descobre lendo muita literatura, meu amigo. Porque não é todo livro de história que vem isso, não. Pois é, então ser quadrinista também é ser pesquisador. É. Não adianta você apenas achar que vai desenhar um quadrinho só porque você é um bom desenhista. Cara. Isso é importante a gente frisar. E nesse caso aqui, a pesquisa é mais importante que o desenho. Com certeza. É mais importante que o desenho. Porque você está descrevendo o que você leu. É verdade. Porque eu não tenho essa expertise do que você falou para mim agora é uma curiosidade. Né? E o tamanho também aqui das folhas é um tamanho maior do que o padrão americano. É O padrão quase americano, eu acho que mais ou menos chega aqui. Né? Então você tem um avanço de quase 4. É quase uma 2 isso aqui. Exatamente. Aqui. E aqui outra vez tu fez uma cena aérea mostrando... Aí já é Florença. E aí é onde a gente falou agora há pouco, pessoal. Cenas de localização. Aqui localiza onde é que está acontecendo, qual é a cidade, tal, o leitor. E depois também vai localizar dentro do ambiente para o local. Então você vê aqui que o Gabriel, ele explana muito bem nas 2 primeiras cenas para a pessoa se sentir dentro do ambiente da onde ele está mostrando que vai acontecer a ação da página. E depois ele começa a tirar da monotonia, né? Você vê que é uma cena aqui que ela está com a câmera um pouco mais baixa, mostrando todo mundo. Daqui ele já passa um outro ângulo, já mudou. Principalmente quem está falando primeiro está do lado esquerdo. Tem toda essa importância. E as puxadas de página que é importante. Então ele vai tirando, vai plano aéreo. Aí ele já fecha mais a cena, que já fechou um pouco mais. E isso falando de narrativa. E isso ainda depende do que cada um está falando. Exato. Né? Porque vai que esse cara está falando uma coisa bem impessoal, né? Então ele não precisa estar tão incluso. Aí vem um cara e desafia ele. Então você precisa mostrar como ele desafiou ele. Então é um close bem mais próximo, pra gente sentir que esse cara tá falando sério mesmo, né? Não só com a expressão facial, ela é muito mais importante aí do que a expressão corporal. Aqui não. A expressão corporal podia ser mais importante, né? Então você tem que definir o que você vai mostrar também baseado no diálogo que tá rolando. E até para não ser repetitivo. É lógico. Porque de repente você coloca essa cena que está mais aberta do que essa que está mais fechada, né? E você repetiu somente uma cena de imponência. E aí você... E não passou nada. Não passou. Não passou nada. Exatamente. E também como eu falei agora há pouco, o quadrinho não tem som, né? Então como é que a gente define a altura do tom que eles estão falando? E tu tá fazendo anatopeias também? Eu gostei disso.
Os caras disseram assim, gostei disso. vocês podem... eu faço os balões também, né? É porque quando eu finalizo, eu apago. Tu tá fazendo... Ah, sim, Eu entendi, apago. entendi. No Eu esboço. faço os balões também, porque eu já digo onde vai ficar o diálogo para não perder. Tu tira essa página aqui pra gente mostrar, porque essa foi a que me veio na lembrança. Essa Só que aqui na é a realidade, capa. a do Índia, tu me mostrou, eu acho que foi... Não sei se foi pelo WhatsApp ou foi pelo Foi. Instagram, uma coisa eu vi. Essa é a capa do Maquiavel 2, né? Essa capa, eu gosto demais dessa capa. Porque ela foi a primeira sugestão que eu dei pra editora e os caras... Eu só mudei a pose, né, do Maquiavel. Gabriel, tem coisa assim que passa na minha cabeça. Eu, como desenhista, como às vezes você se fecha, quando você fecha muito a tua mente para determinados estilos, tipo, eu só leio comics, eu só leio mangá, como você perde? É, verdade. Não, você perde muito. É verdade. Porque quando eu olho pro teu trabalho, e claro, de vários outros artistas, até europeus, que eu talvez nunca aprendi o nome, porque eu nunca olhei uma obra desse cara, nunca descobri um cara desse. Eu olho um trabalho teu, eu vejo assim, cara, como a gente se torna. Como é que eu posso descrever? Vazio de conhecimento artístico. Hum. Porque quando eu olho o teu trabalho, digo, cara, como eu podia ter consumido um pouco mais desse tipo de material? Porque você tá. A gente olhou aquele teu material inicial, mostrou umas coisas meio Marvel, querendo trazer aquela essência do quadrinho americano. E aí a gente para, olha a tua obra, aí diz assim, cara, eu podia estar consumindo mais um pouco disso. Eu acho que eu ia aprender tanto. E é o que eu consigo observar aqui. Porque tu consegue trazer a visão da gente pra cá sem perder a ação que tá acontecendo do outro lado. Isso é maravilhoso, pô. Isso aí é técnica de ilustração. Técnica de ilustração. Porque a página tá dividida exatamente no meio aqui. Você Só que, criou... se eu tapar aqui, tem importância. Se eu tapar aqui, tem importância. Basicamente, e isso, pessoal, a gente tá falando de uma forma técnica de quadrinho, para você que lê quadrinho, que talvez você não perceba isso da maneira que a gente percebe, mas tu criou duas áreas triangulares aqui, um triângulo para cima e um para baixo, que faz uma divisão de página incrível. É por isso que eu tô dizendo. Sabe, no Masterchef, o Fogaça fala assim, a gente aprende e morre burro. Mas é uma verdade. Porque, tipo, você só aprende vendo um cara fazendo uma coisa que te bate assim na cabeça e fala, puta, que sacada, velho. Que sacada. Porque Aí, você tem duas cenas. Tu falou uma parada aí que, assim, pô, a gente perde muito em não ver outras coisas, né? E esse meu desenho, isso aqui é resultado de muito mangá, de muito europeu, de muito americano, de tudo que eu vi. Então, tudo que eu estudei, eu uso mesmo. Eu não tenho vergonha de usar. Ah, não, porque isso aqui só funciona no mangá. Não, funciona em tudo. Tudo. Sabe? E tem uma Ashura, as Ashuras que eu uso hoje, eu nunca tinha usado antes. Por quê? Porque elas eram para quem aprendeu a fazer pintura a óleo, sabe? Que quer remarcar um lugar onde vai ser... Essas Ashuras trançadas que eu faço, elas são de artistas clássicos que eu estudei. Michelangelo usava. Esses caras usavam. Eu não gosto muito de falar isso porque parece pomposo. Eu acho sei lá, acho esquisito. Parece que eu estudei mais do que as outras pessoas para fazer um quadrinho. Não é por isso. É porque eu fui influenciado por eles. Sim. Sabe? Não é que eu estudei os caras, eu quero desenhar que nem o... Não, é porque eu vi o trabalho dos caras. Como na minha casa tinha aquele livro de anatomia do Da Vinci, sabe? Que todo mundo já viu. Meu pai tinha aquele livro antes de eu nascer. Aí, quando eu cresci lendo aquele livro, eu achava fascinante demais, porque não parecia com as pessoas. Aí, depois que eu entendi que aquele era músculo, que aquilo era a divisão de um cadáver, né? Que o Da Vinci tinha pego e tinha feito. E no primeiro fascículo do Maquiavel, eu tive a oportunidade de fazer como se o Da Vinci estivesse ainda escrevendo aquele livro e tivesse pedido a um ajudante para ir catalogando os cadáveres que eles pegavam. Elas iam desenhando, então eu fiz aqui pular uma pagininha daquele livro. Cara, muito legal. Isso aqui lá. Como eu falei, eu vim muito inspirado no mangá quando eu era criança. Então o que me fez limpar a minha linha ao redor
e criar silhueta, por exemplo, de músculo, entender que o mangá ele é muito, ele não é simples não. Um bom desenhista de mangá ele consegue com a linha definir onde tá os músculos, onde tá a anatomia, tudo certinho, cara. Os caras são muito, E às muito vezes sem colocar nenhum elemento dentro da e musculatura. isso não precisa colocar, eles fazem e funciona, tá ali, você tá entendendo onde é que tá a construção do esqueleto, do músculo e tudo. E isso me ajudou pra caramba a limpar o traço com o tempo, sabe? Deixar mais suave, deixar mais limpo. Eu vou te comentar uma percepção minha que eu tenho quando surge o Brian Hitch. Sim. Eu achei incrível, mas eu sempre achei o traço dele não orgânico. Eu acho ele constrói tudo muito bem, ele Uhum. encaixa tudo, ele bota muita coisa, mas tem hora que eu não sinto tão orgânico. Mas eu acho ele um artista incrível. Também. Mas quando eu vejo o Alex Royce para trazer aquela coisa também realista, o próprio lápis do Alex Royce O lápis é é fantástico. orgânico É orgânico. e ele não bota muita coisa. Verdade. Então, assim, são dois caras que tem um traço indo pro realista, né? Que é Uhum. bem cinematográfico e tudo mais, mas É bem, escolas total é bem fotográfico. fotográficas, Eles não são cinematográficos, eles são fotográficos. fotográficas. São escolas diferentes, mas com a mesma pegada, Uhum. mas você vê que aquela cena do Superman descendo, Nossa, sabe? incrível, Aquele né? sol. E o sol batendo, e as pessoas e tudo que ele coloca. Aquilo é uma fotografia. O pessoal está falando Parada, né? do quadrinho Paz na Terra, Isso do mesmo. Superman que ele faz. E ele não colocou tanta coisa, mas tem tudo. Tem tudo. Né? Tudo E que precisa estar ali, tá tudo ali. que precisa tá ali. O Brian Hitch, ele traz tantos elementos, eu entendo qual é a proposta que ele está trazendo, mas você tem essa coisa. E os dois têm coisa para ensinar ali. Tem dois caras que fazem isso de não mostrar só o que é necessário, que eu acho sensacional. Que é o Oliver Coipel e o Ed Barros. Sim. Deixa eu só mostrar essa daqui. Essa aqui vai trazer essa? Vou. O Ed Cara. Barros, cara, ele criou um estilo tão próprio que ele consegue, tipo, eu não vou terminar esse personagem, não. Vou fazer só até aqui, só até aqui. E funciona. E funciona, e você entende. A mente completa. A mente completa. E o Oliver Coipel faz igualzinho. 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 Ele não precisa terminar, não vou fazer esse pé, não vou fazer essa mão. E tá lá. Você tá vendo sem tá lá. Sem tá lá. É muito incrível como é que eles fazem isso. O subjetivo, né? Eu acho muito legal. Cara, o Ed, pra mim, ele conseguiu fazer uma coisa que eu nunca pensei que alguém ia conseguir fazer. Uhum. Ele consegue fazer o Superman, nas HQs dele, ter um absurdo de sombra, deixar um personagem, um ambiente totalmente diferente do quadrinho que é o Superman. E ele continua leve ali. Fica leve, pô. Leve, atlético, esbelto. Funciona carismático. O personagem dele é carismático também. Assim, o Ed Barros, pra mim, é o meu desenhista preferido hoje. De super-heróis. Há muito tempo. Mas hoje ele ainda é. E hoje parece que ele tá mais solto. Sabe? Eu falei com ele uma vez, eu disse assim, cara, ele fez aquela HQ do Caçador de Marte. Caçador de Marte. Que é bem cheio de espontâneo, né? O personagem tá bem esguio, né? E com aquele pezão, ele tá bem deformadão, né? Aí ele faz outras coisas e tal. Cara, eu disse assim, cara, tu se divertiu muito fazendo isso aqui, não foi? Ele foi. Porque tá nítido que tu se divertiu pra caramba fazendo isso. Sabe? Era um negócio que eu queria finalizar. Sabe? De tão legal que tava. Sabe? Tem umas coisas que eu vejo que ele faz que eu digo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E às vezes tem... É uma câmera que ele escolhe, é um quadro, um formato de quadro super fino ou super exposto e com quase nada mostrando, com uma fumaça ali, fog. Caramba, como é que... É uma coisa própria, né? É o cara que chegou no nível que você olha e diz, isso aqui vai o Ed Barros, certeza, não tem pra onde ir, né? E o Coipel é igual. O Coipel é igual. Não, e os dois... Eu tô falando Coipel porque eu descobri um tempo atrás, perguntei pra uma colega minha, né, francesa, que eu disse, e aí, como é que se fala Olivier Coipel? Olivier Coipel. Aí eu tava todo otário, eu só falava assim. Aí hoje eu voltei na humildade, né, pra falar Olivier Coipel, porque eu falei assim a vida inteira. Né? Não, eu também, não vou... Olivier Coipel. Né, Olivier Coipel. Coipel. Ok. Aí, pessoal, já tá... Até hoje minha dúvida. Rob Liefeld. Rob Liefeld. E eu acho que é Liefeld mesmo. Eu sempre achei que era Liefeld.
Mas é Liefeld? Não, não sei. Não, mas Essa é é a lá, minha dúvida. porque eu já vi ele falando, né? Ah, já vi ele falando, né? O Stan Lee naquele, tem um VHS, né, que apresenta os O caras. clássicozão, né? O único que eu tinha dúvida era o Wilson Portácio. Esse que Também. escreve todo estranho, né? Mas eu descobri que eu acho que ele é porto-riquenho, né? Um negócio assim. É, Aí é exatamente assim mesmo, é o Wilson Portácio mesmo. Portácio. Eu achava que era Portácio, sei lá, o nome mais americanizado. Aí esse também foi outro trabalhão de pesquisa, né? Porque Aqui é o 2 também, ainda do Maquiavel. aí aqui só tem de dois. Do 2, né? É. Cara, isso aqui. Esse trabalho. Aí, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Isso aqui tá assim até hoje, né? Mas e isso aqui? A galera, né? E aquele. Pessoal, como é que eles armavam tenda? E aqui eu botei um germânico e um asiático aqui, um europeu do meio oeste, né? Digamos assim. Uhum. Como é que eles armavam? Como é que eles criavam? O que é que eles cozinhavam? O que é que eles faziam? Como é que eles usavam carrinho para levar fruta e tal? Foi pesquisa pra caramba. E Para aquele. criar um cenário vívido, com pessoas conversando, negociando, animais, blá blá blá. Pessoal, eu sei que você possivelmente. Eu vou só levantar só um pouquinho para você poder ver um pouco melhor. Mas aqui é uma aula de movimento. Mais um pouquinho. Aqui, deixa eu puxar para cá. Pessoal, eu vou tentar descrever a minha sensação em olhar isso aqui. É uma aula de movimento humano no ambiente estático. Então, o movimento. Sabe o que é você ter toda uma cidade? A gente sabe que é uma coisa estática. E você vê ela toda se mexendo. Pronto. Aí onde é que eu entro? Não é desmerecendo o Brian Hitch. Mas é isso que eu falo. Eu consigo sentir tudo se mexendo. Que é o que você está procurando. É. Entendeu? Assim, que é o que vocês que gostam, que é aquela tua visão do interior de Macau, Uhum. onde você olhar, saber que tinha um animal que tava bebendo água, outro tava comendo capim. Aqui Isso. você tem um cachorro que tá andando, já vendo outro cachorro no qual ele quer se Isso. aproximar. Tá entendendo? Aquela galera que tá carregando uma carroça, que tem uma mulher, calma, calma, bote com calma aqui. Então, assim, Sabe de onde veio essa inspiração aí? diz. Manara. Sim, Manara sabe fazer cara. isso como ninguém. Eu nunca vi ninguém fazer como Manara faz. Eu acho que o mais próximo que fora o Manara é o Moebius, né? Uhum. Porque o Manara, ele pega um caos e ele dá historinha para cada pessoa. Uma historinha que ele usa na cabeça dele. Para cada pessoinha que tá ali no caos, ele tá dando uma historinha. Seja um garçom levando uma bandeja, seja alguém sendo abusado, né? Como tem, Sim. alguém sofrendo alguma violência, alguém lutando um contra o outro, outros assistindo, outros torcendo, outros, né, se desesperando. O Manara faz isso nos quadros grandes dele. E aí é onde vem a inspiração dos mestres europeus, né? Cara, isso tá incrível. Ó, só esse detalhe do cachorro é uma coisa tão tão boba, mas é impossível um animal passar por outro, principalmente o cachorro, Sem, e ele não se direcionar para ele. Então, assim, você trouxe uma coisa muito humana nessa cena. No Maquiavel 1 também tem uma cena assim, que o cachorro olha pro cavalo e o outro cachorro fica latindo para ele não ir pro cavalo. Aí eu tenho uma cena na praça que eu fiz assim, mas não tem nada a ver com o que tá acontecendo, não. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo, mas foi divertido E de fazer para tem dar uma essa... que o pessoal tá carregando a carroça e um dos pezinhos eu fiz um dos pezinhos como é, do carrinho de mão quebrar. Aí ele deixou cair sem querer e tal. Aí E tá ali no ele tá ali no cantinho. cantinho e tal, sabe? Eu fiz várias dessas coisas. Eu gosto de fazer isso. Gabriel, me diga uma coisa, cara. Olha, eu sou inconformado quando o pessoal passa hoje nas redes sociais e olha as artes assim. Quanto Sim. elas não perdem É verdade. do esforço daquele artista em trazer isso que você está falando. Uhum. Eu sinto muito Eu sei ver que... essa sensação do pessoal perdendo essa delícia de apreciar. O que eu fico feliz é que eu sei que a pessoa que comprou isso aqui, comprou por isso aqui. Comprou porque quem vai consumir isso aqui não é essa galera, né? Eu fico feliz em saber que quem vai consumir isso aqui vai apreciar exatamente o que você está dizendo. Isso. Porque é uma galera que vai ler e vai destrinchar a página, vai ver lá tudo que eu botei, vai encontrar muito segredo. E quando vir de novo, vai ver de novo, ou vai ver coisa nova, né? É isso para isso que eu faço.
É como eu te falei, é isso que me dá tesão de fazer, sabe? Aí a primeira cenazinha de ação, né? De uma lutazinha de esgrima, ele treinando, o Maquiavel treinando. Porque na revista anterior ele passa por uma situação de luta e ele não sabe o que fazer. E aí ele passa a pedir pro chefe da guarda treinar ele. Uhum. Não, pessoal, essa cena aqui, você sente nitidamente que o personagem está olhando para você, mas é pro Maquiavel. É, Mas você sabe como o Maquiavel tá sentindo a ao encará-lo. intensidade e a encará-lo. Um cara Uhum. mais experiente, um cara. Aí novamente eu falo, pessoal, aprecie o que você tá vendo ao redor, né? Aprecie o que você tá vendo Fazer ao o redor. quadro respirar, né? Você É. sente onde o pessoal tá. Você não tá num lugar opressor, você tá num lugar onde vocês podem andar pra cima e pra baixo, lutar, né? Tem HQ que o pessoal fala assim, não, tem que ter muito balão. Tem cena que não precisa. Não É precisa, imersão mesmo. é É imersão mesmo. imersão. É essa que eu tava falando. E é uma conversa puramente burocrática e o Médici tá passando mal, né? E ele vai sucumbindo à conversa. A conversa é chatíssima. Conversa burocrática de governo, de finanças sobre o quanto está sendo gasto na guerra contra a Pisa. E ele está tentando opinar, não, minha casa deu tanto dinheiro, blá blá blá. E as pessoas vão intervir, os outros políticos. É uma conversa puramente burocrática. Mas eu quero que a pessoa sinta que o Médici está sucumbindo ao fato dele estar passando mal. E a conversa ser chata é essencial ser chata. Ela precisa ser chata para você perceber que aquilo está fazendo mal para ele. E ele tá, não, meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Eu quero ir para casa, sabe? Ele tem que estar sentindo. Aí eu vou, aí começa o cenário geral, né? Tá todo mundo sentado para conversar sobre isso. Aí o líder, que é o Gonfanolier, ele vai falar: não, gente, vamos abrir a sessão, é isso, problema e tal. E o médico toma a palavra e tal, para ver se acaba logo com o negócio. Né? A iniciativa é dele: não, vamos lá, vamos acabar com o negócio. E os políticos lá, vamos intervir nesse. Aí ele começa. A pressão dos políticos já causa o primeiro. Ele estava em pé, sentou a cadeira. Uhum. Ele estava em pé. Não, gente, vamos aqui. Aí os políticos já começam a desdenhar dele. Ele já sentou. Aí você já vai vendo ele sendo oprimido, Pelo sabe? quadro sufocante, a Quadro expressão do olhar já meio, né, Isso. aquela coisa. É isso que eu tô falando. Aí aqui na outra página a gente vai vendo ele sendo confrontado pelos outros caras, né? E cada vez mais ficando oprimido. E aí ele vai definhando na própria cadeira. Tanto que o único cara que ficou. A única companhia que ele tem é o braço da cadeira, o qual aperta para poder se segurar ali. E cada vez mais ele parece mais fraco dentro do ambiente. Assim, em relação ao Aham. movimento corporal. É tanto que o chefe militar fala e ele tá lá mufino na cadeira, sem nem ter força mais para levantar a mão. Gabriel, quanto tempo tu levou para fazer essa página? 3 dias também. 3 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa que muita gente quer saber. O mercado americano, você trabalhou muitos anos com Uhum. o Alan Moore e outros escritores fazendo algumas obras e tal. Qual é a diferença entre esses dois mundos dos Uhum. quadrinhos, o europeu e o quadrinho americano? O tempo e o tratamento. O tempo e o tratamento. É. Porque no mercado americano a gente tem que entregar todo mês. Sim. Então é uma correria em detrimento da qualidade. Então eu consegui entregar coisa com qualidade, né? Você vai se adequando, né? Mas você ainda eles é assim, tem um tratamento muito interpessoal assim que eles têm com você, que parece que é como se fosse um favor que você tá fazendo para eles assim, às vezes. Eles querem Uhum. a conversa vai para você se tornar amigo e tal, né? Aquela conversinha começa trato profissional, lógico. Você começa com um trato profissional, mas depois a conversa vai ficando mais leve e tal. OK. No mercado europeu você é a atração. Eles te contrataram porque você é o cara que eles querem. Então eles te tratam muito diferente, né? Você é a estrela do local. Então eles têm mais respeito até, né? Uhum. Então eles sabem que você não está fazendo favor para eles, sabe? É um pouco diferente. Então eles É. respeitam o seu tempo. Se eu demorar muito, Gabriel,
Me desculpe incomodar e tal, mas vocês têm alguma coisa para me mostrar? Tá passando por alguma coisa? O que tá acontecendo? É desse jeito. No mercado americano isso não pode nem existir. Essa conversa não existe, porque você tem que entregar. Tem que entregar. Tem que entregar. Então, se você vai sentir que vai atrasar, você comunica para os caras. Ó, eu tô sentindo que vou atrasar. Os caras dizem assim, não pergunta por quê. Os caras perguntam, eu posso chamar um ghost, um outro cara, sei lá. Pra substituir. Você tem um cara aí que possa te ajudar e tal, senão eu monto uma equipe aqui e a gente termina. Ok, ainda é uma parceria, uma amizade e tudo. Você sente que os caras estão preocupados, mas não com você. Mas é industrial. É industrial. É industrial. Essa é a pegada. E aqui eles querem a qualidade. Então eles dão 1 ano para tu terminar a parada. Eles dizem assim, cara, se você precisar de grana, a gente tá aqui, chama, eu te mando a grana para você se sentir bem fazendo o que você tá fazendo e tal. Eu quero o seu melhor. E aqui eu tô fazendo o meu, sem nenhuma amarra, fazendo o que eu quero fazer, do jeito que eu sei fazer, sem me fazer. Eu não tô fingindo ser um quadrinho europeu, não. Eu faço assim mesmo. Esse é o meu jeito. Sim. É o meu jeito, entendeu? Eu não tô tentando... A única coisa que eu realmente tenho que me adequar é a linguagem do quadrinho franco-belga, né? O close é diferente, né? O plano americano é diferente. Tem um jeito, o jeito de mostrar um pouquinho diferente. Às vezes eu dou uma... Lógico que é o estilo, né? Eu dou a minha burlada na regra. Como aqui que eu inclinei a câmera aqui, ó, eu dei uma inclinada. Por quê? Para fazer a narrativa me força tipo, a atender ao próximo quadro. Vou fazer a tendência para ir pro próximo quadro. Que é mesmo o personagem apontando pro lado errado. Mas como o quadrinho tá inclinado para cá, você tende a entender que o próximo quadro é o próximo quadro, entendeu? Essa é a questão. Aí a linguagem franco-belga tem suas particularidades. São clássicas, são tradicionais e tal. Eles têm um quadrinho deles já assim, eles gostam de manter isso. Ele não gosta de quebrar muito. Tu já recebeu esses quadrinhos? Que tu já fez? Já. Quantas cópias? Eu recebo 15 cópias. 15. Vendeu tudo? Vendi tudo. Aí tu enfraqueceu a amizade agora. Eu vendi tudo, cara. Eu acho que eu tenho um chefe Joseph ainda. Ah, se tiver ali, eu deixo com tu. Que pode enfraquecer. Cara, isso porque, tá cara, eu não sabia que ia vender. Eu trouxe pro evento para mostrar para você. Eu vou fazer aqui um pedido. Pessoal, você que tem aqui a sua editora no Brasil, entre em contato com a editora que está publicando o material do Gabriel. Pensa, você tem que primeiro assistir esse podcast, depois você vai lá ver quem é o Gabriel, de quem eu tô falando. É um cara de 15 anos de experiência, é um cara que tem os quadrinhos que nunca chegaram aqui, que vale a pena serem vistos. E esse material europeu, cara, você tem que apostar em coisa diferente. Coisa boa, coisa diferente. E a gente tá falando de material fraco, não. É porque a gente que tá aqui vendo os originais é instigante para quem gosta de quadrinho. E fora que é uma leitura diferenciada. E é bem legal. O Maquiavel, ele não é... Embora ele trate de política e de investigação, ele é um quadrinho instigante, porque a gente tá vendo a podridão da Florença da sua época e visto por um cara inexperiente ainda. Então, a partir dessas coisas que o Maquiavel está vendo aqui jovem, que ele vai se tornar o Maquiavel que escreveu O Príncipe, entendeu? Então, a partir dessas experiências, dessas investigações que ele fez. Vou pular um pouquinho. A gente tem essa aqui tem uma história interessante, porque essa é rapidinha. Certo. A igreja Santa Maria Anunciada... a gente conversou isso em off, ela não tinha sido terminada nesse período, né? 1497. Então, existiam várias obras que não estavam expostas na igreja, né? E a igreja estava passando por reforma nessa época, inclusive para ser terminada. Então, o pessoal usava a igreja para colocar promessa, ex-voto. E o ex-voto é tipo, eu curei meu pé, eu vou e boto um pé exposto, né? Baseado no meu pé, para dizer pro santo, tipo, que o pé foi curado. Que até hoje isso existe. Até hoje existe. Né? É uma tradição da igreja católica. Da igreja católica, é feita de cera. As pessoas mais abastadas, elas faziam estátuas de si mesmas, né? Quanto mais rico, mais a estátua era pomposa e levava a roupa própria da pessoa e tal, para fazer a estátua. Então, eu sabia disso. Essas estátuas aqui todas são de pessoas ricas. Colocavam na igreja e eram expostas, né, que parecia um grande museu. Então, essa igreja era muito usada, né, assim, né? Então, a igreja não estava pronta na época. Então, eu tive que fazer... O que é que eu
Eu fiz um catálogo, o que é que não estava pronto? Quais eram as coisas que não estavam prontas ainda? Então eu fiz tudo que não estava pronto, eu tirei das paredes, né? Eu fiz a igreja em E isso em cima de construção, pesquisa. em cima de pesquisa só. Aí é tanto que eu só fiz um lado porque eu não queria ter o trabalho de pesquisar o outro lado. Eu só fiz a ação todinha correr só de um lado da igreja porque eu não queria ter o trabalho. E essas plataformas eram reais mesmo. Eles faziam Eles essas faziam plataforma de plataformas madeira e de tal. madeira, cruzava. Aqui tem um personagem até cruzando, correndo. Uhum. Porque eu sei que o pessoal não vai conseguir ver o detalhe, porque aqui tá muito pequeno, mas é esse personagem aqui, pessoal. Ele tá vindo aqui, que ele tá correndo aqui, ó. E É a assassina aqui que veio pegar Essa o aqui. segredo que o Maquiavel descobriu, né? Aí quando ela descobre que não tem segredo, ela tenta escapar, né? Aí ele vai atrás dela. Essa história, no caso, essa história da investigação, ela é ficcional, né? Mas o cenário não é. Fora o Ah, não, aqui todo é Maquiavel, né? Aqui é todo Maquiavel, mas tem... Ixi, olha que cena linda, pessoal. Essa aqui é a cena da taverna, né? A Caramba, taverna velho. eu desenhei várias vezes. Tem ela, é tipo o lugar onde o clubinho do Maquiavel se reúne, os amigos dele, pra falar da vida, pra jogar a conversa fora e tal. E pra o Maquiavel tirar conclusões sobre o que ele viu também. É onde ele se abre com o pessoal. Tem alguma página que tu gostaria de frisar algo que... Ixi, essa aqui também tá um espetáculo. Não tire, pelo amor de Deus, essa daqui. Aqui é o Chef Pessoal. Joseph. Foi meu primeiro Velho Oeste. Foi uma das coisas mais legais que eu... Pessoal, se você estiver no Spotify ouvindo essa conversa, mas você não tá vendo, cara, você tem que vir. Venha ver isso no YouTube, aqui no Microfone Imperativo. Ó, tem uma página que não que as outras não sejam, mas essa daqui é uma imersão num vale. Imagine você, É agora Yellowstone. imaginando, Velho Oeste, sabe aquela coisa do vale. É o Yellowstone aqui? É Yellowstone. Caramba, cara. Pessoal, você tem que ver essa imagem. Você que está acompanhando o episódio da gente, por favor, compartilhe. Vamos fazer, sabe, chegar em várias pessoas esse episódio. Até porque você pode, de repente, estar contaminando com uma ideia maravilhosa, uma editora que vai dizer, cara, realmente isso tem que ser publicado, eu tenho que ter esse álbum. Porque ver no digital, você compra, mas você ter o físico é outra experiência. Sempre será outra experiência. Nesse caso é verdade. O físico dá um impacto. Causa um impacto. E eu acho que esse material do Chef Joseph ele vai ser publicado aqui no Brasil pela Alta Geek. Eu ainda não tenho certeza. Porque parece que eles começaram a publicar a série. Que são vários heróis americanos, né? O Jesse James, aí tem Wild Bill, aí tem o Chef Joseph, tem a Granny Horde. Eu acho que é uma série até chegar no meu. Eu acho que o meu é o quarto ou o quinto. Sim. Aí acho que é o quarto. Da série, né? Aí cada álbum é um personagem... Não, eu não coloquei. Não colocou, coloquei só né? o Chef Joseph. Porque cada álbum é um personagem, uma história fechada, uma história real, né? E a história do Chef Joseph é uma das mais comoventes, porque ele é um líder pacifista que salvou o seu povo da extinção, né? Atravessando os Estados Unidos a pé. E a cavalo. O cara passando por desfiladeiros. É uma história de sobrevivência, de resistência incrível. Assim, o final é muito comovente, porque a gente sabe, ainda existe o povo até hoje, né? Esse povo dele. Mas é muito comovente porque você sabe que eles perderam, né? Todo mundo perdeu com o que aconteceu, né? Com as guerras. Os índios foram realmente expulsos do seu lar e não puderam ser enterrados no lado dos seus antepassados, né? Muito triste, né? Toda invasão tem um impacto gigante. Gabriel, já estamos chegando na reta final desse episódio. Devagarzinho para não amassar. E a gente sempre tem uma perguntinha e eu acho que você tem uma ótima resposta. Desafio, lá vem. Desafio. O que você disse que nunca mais ia fazer e você voltou atrás? Que é assim, a pergunta é, o que você disse que nunca mais iria fazer, mas você voltou atrás? Desenhar. Desenhar. Teve um momento da minha Eu disse vida... pra tu que tu ia responder? Porque foi a primeira coisa que eu pensei. Porque teve uma época da minha vida que eu achei que eu disse assim, cara, eu nunca mais vou desenhar. Não vai me levar pra canto nenhum. E eu vou focar nos meus estudos, vou fazer um concurso público, vou fazer isso e aquilo. E eu passei 1 ano sem desenhar. E aquilo me fez uma falta brutal.
brutal. Às vezes eu me via na sala de aula olhando para um amigo meu, esse meu amigo é Luciano, Uhum. ele é um cantor sensacional. E ele desenhava mangá, assim, por hobby, sei lá. Aí eu olhava para ele, ele tava com uma caneta nanquim desenhando no papel, e só olhar a caneta e o papel, e ele riscando, e aquilo parecia que tava me cortando o coração, sabe? E eu disse, não, não, mas eu vou persistir, vou me formar, é o que minha família quer, sei lá. Eles estão batalhando para isso, junto comigo e tal. Mas quando surgiu a oportunidade, eu nem pensei nisso. Vou voltar a desenhar. Voltei a desenhar. Fiz a minha carreira. De repente, em um ano, já estava com um contrato de agenciamento. Tudo foi muito rápido. Eu disse, eu posso voltar e tal. Voltei. E pronto. E eu passei um ano sem desenhar. E depois, em um ano, eu não só voltei a desenhar, como eu já tinha uma carreira em vista. Sabe? E eu acho que isso é o que mais me marcou. Dessas coisas que eu disse que não ia fazer e voltei. E eu vou dizer pra tu, é até. Eu fico até um pouco emocionado em esse sentimento que a gente sente. É. Uhum. Porque sabe aquela coisa que não faz mal a ninguém, é uma coisa que eu amo. E às vezes você deixa de lado, você guarda, você tá ali, gosta de fazer aquilo. É. Entendeu? É tipo, eu gosto de música, quero tocar um instrumento. Não, mas a vida não me permite. Cara, se permita. Não precisa você ser um profissional daquilo para gostar daquilo, fazer aquilo, abandonar aquilo. E de repente você pode se encontrar naquilo e virar um músico, porque é uma coisa que te completa. É como tu falou, de cortar. É como se você realmente sentisse uma Fisicamente. Eu fisicamente. sentia fisicamente É. a falta, sabe? Assim, é engraçado porque isso não é só uma questão de pessoal. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é uma questão de onde você está. Sabe? Se todo mundo está dizendo, cara, não faz isso, não vai te levar a canto nenhum. Isso. Cara, eu não tive apoios, assim, sabe? Sempre foi muito só, assim, nas minhas decisões, né? Porque, como eu disse a você, eu moro num canto onde ninguém tinha perspectiva de nada sobre isso, né? Só eu sabia mesmo, né? Até Uhum. onde eu podia chegar e como eu ia chegar. Então, como é que eu explico? Eu não tinha como explicar para as pessoas, educá-las sobre uma coisa que eu já tinha passado muitos anos me educando, né? A duras penas, né? Num custo, tipo, sem ter ninguém, sem ter nada, sem ter referência, sem nada. Então, como é que eu vou explicar a essas pessoas os anos que eu passei estudando, né? Às vezes a pessoa chega e diz, não, cara, que legal, para você é muito fácil, você tem um dom. Eu digo, não, cara, e os 20, 30 anos que eu passei estudando, não nasceu comigo isso. É uma habilidade motora que eu tive que treinar a duras penas para construir, né? Você não desenha porque você nunca praticou. Eu acho, infelizmente, eu tenho que ser muito realista nisso. Quando alguém fala que eu tenho um dom, eu acho injusto. E a Porque maioria dos desenhistas e artistas, eles se sentem um pouco. Eu sei que a pessoa que diz isso diz como um elogio, um né? elogio, Como algo. Parece que está te dizendo, não, mas olha só como você é é, abençoado. Mas para gente que pagou caro para que isso fosse real, para a gente é quase um insulto, né? Tem um colega é, meu que eu amo demais o trabalho do cara, que é o Wagner, e eu dizia a ele assim, cara, olha o tanto que você teve que abrir mão e tudo, porque você ama um negócio e você não consegue deixar de ser aquele negócio. Porque a arte, ela não é só o que a gente faz, é muito do que a gente é mostrado ali, né? Então a gente não consegue fugir disso. Como é que a gente foge disso? Não não foge. foge. E é como você está vencendo várias coisas. Você está vencendo um tremor na mão, É. você tá às vezes vencendo a sua mente falando com você Uhum. positivamente, negativamente. Será que eu continuo? E você está ali estudando, você está aprendendo uma perspectiva, você está vendo um artista para se inspirar, você está vendo um livro, a sua falta de recurso e você ainda está Uhum. sonhando com aquilo. Assim, eu até digo, o dom, ele existe na paixão naquilo que você gosta de fazer. É naquilo que Mas é inato, né? inato, Você não controla. você não controla. Como é essa dor que a gente sente, Uhum. pela aquela necessidade de fazer uma coisa que você acha que é aquilo que você acredita, que você Uhum. acredita. Mas ele não vem atrelado com todo o esforço. Com o talento, por exemplo. É.
Ele não vem. O talento não Porque vem disso. se você não sentar e você realmente fizer aquilo que você gosta, porque você tá com tesão naquilo, o dom ele não vai fazer aquilo acontecer. É, Eu não verdade. acredito que uma obra como Mozart, esses caras, e gente às vezes que toca piano, que o dedo fica, uma bailarina que fica com o pé machucado, ela tá ali por conta do dom. É muito esforço, é É, muita dor, é muita vontade, é. entendeu? É muito tesão naquilo, dizer assim, não. É como tu tá falando sobre isso agora, me relembrou. O seu primeiro encontro com o Emi que eu tornei Putz, possível. aquele foi muito bom. E que você, quando o encontrou, se emocionou muito e que você chegou para ele e fez, cara, eu descobri esse lápis para usar A reportagem dele. por uma reportagem, né, sobre você e tu não sabe o quanto tu me ajudou porque Gabriel, é um negócio surreal, Pois é. velho. E o mais engraçado sobre isso aí é que todos os nossos. Era uma coisa que eu ia falar para tu quando eu cheguei aqui, né? Que todos os nossos encontros, eles estão entre altos e baixos. Uhum. Naquele período que eu vim para cá, eu tava saindo de uma depressão pesada. Então, qualquer coisa me emocionava. Eu queria muito encontrar com o Emi, que era um dos heróis da minha infância. Aí, ali eu explodiu, né? Estourou, eu tava tão feliz que eu não tava conseguindo suportar, né? Aí depois a gente se encontrou na CCXP, do mesmo jeito. Eu tava saindo de outro momento muito difícil. A crise de ansiedade terrível, a doença do meu pai tinha começado naquele período. Aí eu tava vindo e encontrei com você de novo. Aí eu disse, olha que legal, tá me salvando de novo. E agora de novo. Cara, não, meu irmão, olha, eu tenho uma gratidão pela nossa amizade. Sério, eu tenho uma gratidão pela nossa amizade. Uhum. Porque ela é uma amizade de muito carinho e respeito. É. E eu digo para as pessoas, eu sou grato porque as pessoas me dão a oportunidade de passar pela minha história e eu passar pela a história delas. Esse podcast eu tenho trazido amigos, eu tenho trazido pessoas que não têm voz nos quadrinhos, na arte, no Nordeste e às vezes em outros cantos. Tem gente famosa que não está sendo vista, É, que tem uma história brutal na arte. verdade. Brutal. E você sabe, até conversei com você, tipo, eu tô tendo Uhum. uma oportunidade dentro do Arts Alley, no Imaginando, de fazer isso e poucas pessoas. Uhum. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Entende, né? Pois é, Não é uma coisa que é pra mim, pô. verdade. Entendeu? E assim, porra, velho, muito obrigado mesmo em saber que esse momento a gente tá se encontrando, Pois é. né? E que eu tenho... Cara, até me falta palavras, pô. Assim, eu acho que quem tá assistindo vai entender o que a gente tá... Pois é. É quase uma declaração de amor de amigos. Não, isso é desde o começo. É engraçado que a gente tem uma coisa muito engraçada, eu até comentei com a mamãe. Quando eu conheci o Alzio, a gente tava no Orkut. Isso. Era Orkut. Eu tava na faculdade ainda, né? E eu tava procurando agentes e tudo mais. Aí eu te encontrei. Aí eu disse assim, o Alzio tava começando e tal. E o Alzio tinha um cabelo comprido. Era um cabelão, Aí eu disse velho. assim, pô, eu não vou confiar nesse cara, não. Ele parece um surfista. Aí eu fui. Ele parece um surfista, eu não vou confiar nesse cara, não. Aí você mandava coisa pra mim, ó, tem esse Ai, roteiro aqui e Jesus. tal. Aí eu disse, legal. Surfista sabe de nada. Aí eu fui, a gente se encontrou no. Aí eu me tornei profissional. Isso. Aí a gente se encontrou no FIC em 2011, quando eu conheci tu e o Jaime com o joelho todo errado, na queda que Ele levou lá. foi, a gente foi cuidar. Toda vez que a gente viajava com o Jaime, a gente tem que cuidar dele. Ele sempre para na enfermaria. É. Hoje aconteceu de novo. Foi. Aí pronto, aí nesse dia a gente se conheceu, eu mudei completamente a minha opinião sobre tudo. Né? Porque a gente se encontrou, e o Jaime também, né? A gente se encontrou, foi quando eu conheci o Oliver também. Isso. Quando eu conheci o Geraldo. Foi aquele FIC foi ali fantástico. foi uma overdose de coisas boas. Foi muito bom. Foi bom. quando eu apresentei meu portfólio pro David Campite e todo mundo dizia, não apresenta. Porque ele vai ser muito negativo e tal. Pode ser que você desista um breve. Não, mas eu quero que ele me diga onde eu tô errando, pô. Né? Aí, quando eu apresentei que ele foi super positivo,
E eu disse pro pessoal, mas o que tu tem? Né? Aí eu disse, mas não era tão bom, mas eu já tinha começado a fazer o Pharaohs, inclusive, né? Sim, sim. Aí quando eu mostrei pra ele, ele ficou, nossa, muito bom, mas esses detalhes aqui você pode simplificar assim. Ele me mostrou outros desenhistas e tal. Eu disse, aí foi quando eu entendi aonde eu tava poluindo, onde eu podia contar a história com o detalhe, essas coisas, né? Aí eu fui, a primeira pessoa que eu contei não foi nem pro Klebs, foi pra tu. Foi. Foi. A gente sentou Sentou e eu fui contar. Cara, ele olhou essa página, ele viu, disse isso, foi? Foi muito Foi, bonito. cara, foi muito bom. Muito bonito Aí esse foi momento. quando nasceu a nossa amizade, você já estava casado, já. Sim. E a gente se conheceu ali, pronto. Aí foi quando o carinho nasceu e nunca mais morreu. É tanto que quando eu viajei para a CXP, eu fiz questão de ir com tu. Eu não precisava ir com você. Eu Sim, podia ir em claro. Natal. Isso, e eu disse assim, não, eu vou para João Pessoa e a gente vai junto. Vai todo mundo. Até porque eu tinha feito a mesa com o Jaime. Foi. E a gente ia ficar no mesmo hotel. No mesmo quarto. Deus do céu, aquele CCXP tem tanta história maluca. Que eu acho que era um episódio Era que um tivesse todo mundo episódio junto. eu, tu, o Jaime e o José Luiz. Pô. Porque foi tanta história maluca sem noção. O Jaime era todo dia, eu tinha que levantar, tinha que acordar ele pra ele ir. Ele era, não, Gabriel, depois eu vou. E ficava no hotel. Nesse dia eu nem entendi porque, não, depois eu vou e ficava no hotel. Aí teve um dia que ele passou mal, pressão alta, e foi pro hospital. E não me disse nada. E eu disse, já qualquer coisa me liga. Então não ligou pra tu, não ligou pra... Chegou no evento. Não, eu tô vindo do hospital, não sei o quê. Meu Deus do céu. E todo dia a gente ia numa padaria diferente pra levar o lanche pra CCXP, pra não ter que comprar lá. Esses de bastidores que a galera ia adorar, velho. A gente tem que guardar essas histórias. Tem que guardar, porque a galera ia adorar. A fica também... Meu Deus do céu, tem muita coisa ali. Tem muita coisa boa. Pô. Pois é. Cara, Gabriel, antes de você agradecer esse episódio pra mim foi muito emocionante. Pra mim também. Certo, assim, gratidão. Eu só quero dizer pra você, eu tenho admiração por você como artista, você como filho. Velho, você é um filho que você é um pai pros seus pais, pra sua irmã. Então, só quem te conhece, né, vai atestar com todas as linhas do que eu vou falar pra você. Né? Cara, você é um cara abençoado. Né? E pra mim, eu sou abençoado em ser seu amigo. Tá? Obrigado por você ter feito esse esforço, estar nesse episódio comigo. Obrigado por você sempre trazer essa energia maravilhosa. Da gente compartilhar risadas e às vezes até lágrimas. E quando você vier, você faz parte da minha família. Porque é uma pessoa que... Velho, eu gosto muito de você. Eu sinto a Nívia. A gente sente isso, né? Quando a gente tá junto, parece que não passou nenhum dia, né? Eu sempre senti isso, desde quando a gente se conheceu nesse FIC, que a gente é como se fosse da família. Eu sempre senti isso. E eu me sinto muito bem-vindo quando eu tô de uma pessoa. Eu sempre volto muito revigorado, sabe? E eu sinto muita falta, assim, eu senti muita falta desse meu período que eu passei cuidando de meu pai e tal, 7 anos, cara, sem viajar para nenhum evento. Isso. Então foi muito importante para mim ter voltado, inclusive com esse convite seu e tal. Cara, eu ainda passei por crise de ansiedade antes de vir e tudo mais, mas agora a minha família tá outra. Então eles têm me apoiado muito mais. Minha mãe me apoia muito, a minha prima Osneide também me apoia muito, todo mundo me apoia muito. Então eles viram que eu precisava disso também. Então foi muito bom voltar, para eventos e tudo mais, porque a gente sai, cara, a gente trabalha em casa trancado. A gente não tem noção. Nesse FIC eu não tinha noção nenhuma do impacto do que eu tava fazendo. Aí tava eu e o Fiorito, o Márcio Fiorito, naquela cúpula lá que a gente tinha no meio do evento, desenhando, e tinha umas 70 pessoas olhando a gente. As pessoas sabiam o nome da gente. Eu não tinha noção de que... Eu também não. Porque eu trabalhava com a Lady Death nos Estados Unidos. Só publicar lá, nunca veio pro Brasil. Como é que as pessoas sabem quem eu sou? Né? Aí você vai pra CXP do mesmo jeito. Eu tava fazendo um título independente chamado Witch Hunter, que ninguém conhece. Pois é. E quando eu cheguei pro Daniel, e o Daniel HDR sabia quem eu era. Sim. Eu fiquei chocado. Caramba, o cara sabe quem eu sou. Eu fui me apresentar a ele. Gabriel, caramba, ele sabe quem eu sou. Foi onde eu conheci ele também. E ele me deu um abraço. Tem uma foto nele que um abraço que quando a gente revelou, tirou digital, que já era digital a câmera.
Nívia fez, cara, que abraço lindo. Ficou uma foto bonita. Ficou uma foto bonita. Foi onde eu conheci o Ed Barros também. Também. Aí eu fiquei, disse assim, não, eu não tô tão sozinho. O pessoal me acompanha de alguma forma, então, né? Então a gente sente que a gente pode causar impacto relevante na vida de pessoas e tudo mais. Aí foi quando eu entendi, meu trabalho é esse aqui. É lidar com fantasia, com o sonho das pessoas e tudo mais. Porque foi o que aconteceu comigo, né? O trabalho dessas pessoas criando fantasia, criando sonhos que me impactaram bastante para eu achar que eu posso ser alguma coisa. Aí hoje eu entendo. Eu não estava achando que eu queria ser esses caras. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu queria criar sonhos e fantasias, contar a mesma coisa, né? Aí eu descubro que isso tem um impacto também. Aí eu acho que o próximo vai descobrir a mesma coisa. E o próximo vai descobrir a mesma coisa, entendeu? E assim o ciclo continua, né? Muito legal isso. Gabriel, seus agradecimentos finais, tanto pro programa como pro pessoal que acompanhou até agora e tua rede social. Galera, muito obrigado por me receber aqui, né, pessoal? E. Peraí, calma. Fala aí, Xanca. Sim, pode deixar. Vou lembrar. Então, eu queria só agradecer, né, cara, por tudo, por nossa amizade, por esse encontro. Não foi nenhum trabalho estar aqui, porque você sabe que eu sou um cara super hiperativo. Então, a energia minha não se esgota, cara. Que eu acho que eu não sei o que é isso. Eu tava falando pro Jaime, o Jaime chegou estourado no outro dia, só que ele me deixou lá no hotel, era 11 horas da noite. Sim. E eu dormi tipo 11, fui dormir, tomei banho, fui dormir, comi alguma coisa, bebi água. Aí dormi, acordei de 5h30, fui caminhar na praia. Pra diminuir o meu ritmo, pra voltar pro evento um pouco mais de boa, sabe? Porque eu preciso diminuir o ritmo, eu não consigo. Sabe? Eu não consigo. É por isso que eu evitei você quer Coca-Cola? Você é doido. Quer um café? Quer um café? Você é maluco? Se eu tomar café, eu vou passar até amanhã de manhã correndo nu no meio da rua. Porque eu sou muito elétrico, eu sou muito... Essa vibe é a minha sempre. Eu não sei diminuir, né? Mas eu tenho me controlado. Mas é isso, eu tenho só agradecer. Não foi nenhum trabalho, foi um prazer gigantesco estar aqui com você sempre. Né? E o evento, né, foi muito bom para mim. Porque causou esse efeito de eu rever as pessoas. A Úrsula, fazia tempo que eu não a via. Pessoa maravilhosa. Né? Ela também tem essa energia maravilhosa, né? O Jadson Silva, que veio comigo, que é um amigo de infância maravilhoso. O cara escreve super bem. E a gente tem várias coisas, trabalhos em comum. E ele também estava no evento, expondo o livro dele novo. Jadson Silva, procurem. O livro do cara é sensacional. Né? E se quem quiser me encontrar, eu respondo mais pelo Instagram hoje. Porque o Facebook praticamente ficou mais para, sei lá, amigos, para manter foto, né? Para manter família, algum histórico porque ali. tem muita gente da família que só tem Facebook, né? Então eu mantenho ali e tal. Mas o Instagram é onde eu uso mais, né? Até porque tá na mão, né? Tá mais... Então o pessoal manda muito review. Olha a minha página e tal. Gente, lá no Instagram. Lá eu vejo. Se mandar pro Facebook eu não vou ver nunca. Mas no Instagram eu sempre tô lá, tô online, dá para responder. É o Gabriel Andrade JR. Não tem como errar. Gabriel Andrade JR é o Instagram. Só seguir lá e a gente conversa. Pessoal, quero agradecer a todos pela participação. Vou aqui reforçar o nosso parceiro Acabum, juntamente com a Ruion, sempre com promoções espetaculares. Então você já sabe, todas as promoções elas têm data de validade lá, então você sabe que estou falando aqui no período do Imagineland. Então esse episódio é um episódio especial Imagineland que o Gabriel, eu tive a honra e o prazer, através do JP7 e a Juliana, a esposa dele, me deram essa abertura de convidar várias pessoas para o Arts Alley do Imagineland 2024. O Gabriel e foi, no caso, um artista convidado desse evento. Então, também estive na Ruion, juntamente com a Kabum, em algumas ações. Então, já sabe. Tem umas promoções valendo no período do evento, depois elas cessam, mas depois vem outras promoções da Kabum. Então, corre lá, dá uma olhadinha. Quero agradecer a Ruion por todo o apoio, ao Gustavo Pedrazini, por ser meu parceiro também de eventos, que trabalha na Ruion, né, por ter
dado oportunidade também a outros artistas aí lá no stand, fazer ações e tudo mais. Muito obrigado. Você que chegou até o final, por favor, gostaria que você colocasse uma hashtag Foi Emocionante aí nos comentários, porque realmente foi um episódio emocionante entre eu e esse meu amigo, e pode ter certeza, irmão adotivo de coração. E não perca tempo. Já se inscreve, dê aquele like. Você que está no Spotify, vem ver esse episódio. Tá lindo. Não só sobre as artes, mas sobre a amizade. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio do Microfone Hiperativo. Tchau, tchau, pessoal.